Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Mestre Pokémon, Volume 3, Parte 4, Capítulo 385. Alakazam não estava congelado no gelo, parecia feito de gelo. A cena agora era hipnotizante e aterrorizante. Parecia muito bonito com as ondas de gelo seguindo a escultura de gelo e congelando-a. Quando Axel disse a Alakazam para treinar sua telecinese maior para o nível 40, ele tinha um conceito único em mente. A telecinese podia fazer quase tudo, e uma coisa que ela também podia fazer era aumentar suas estatísticas corporais. Então, Axel disse para ela fazer o mesmo. Treinar um Pokémon em movimentos psíquicos não era uma tarefa fácil. Movimentos psíquicos eram muito misteriosos e complicados. No entanto, Alakazam, com seu poder de computação e conhecimento sobre-humanos, começou a treinar. Após um mês de treinamento, duas coisas aconteceram. Primeiro, maior telecinese subiu para 40, o que lhe permitiu desviar de ataques mais facilmente. Também podia criar um vácuo ao redor do Pokémon inimigo por um tempo limitado e torná-lo incapaz de respirar. Aumentos nas estatísticas também aconteceram, mas o sistema reconheceu isso como um novo movimento, e Axel o nomeou Melhorar. Melhorar aumentaria todas as suas estatísticas corporais em 50%, mas só poderia fazer isso por 5 segundos. Aumentar todas as suas estatísticas em 50% foi um grande impulso, e com a ajuda de Mente Calma, que aumentou rapidamente seu ataque especial, e Manipulação Elemental de nível 45, que aumentou o número de lanças de trovão de 3 para 6, Gyarados ficou gravemente ferido. Axel ficou até surpreso que ele conseguiu aguentar o golpe e continuar de pé. A multidão não estava muito animada agora. Embora Alakazam tivesse se fortalecido muito, o resultado ainda era o mesmo. Ele ainda estava congelado, e a batalha havia acabado. Foi então que Axel deu um sorriso raro e então começou a rir alto. Ha. Eu sei que você faria isso, disse Axel. A multidão ficou confusa. Eles encararam Axel, e então foram acordados pelo rosnar doloroso de Gyarados. Rugido. Todos eles puderam ver que Gyarados estava começando a congelar também. Nenhum deles conseguia dizer o que diabos estava acontecendo. Em poucos segundos, Gyarados também estava completamente congelado como Alakazam. O árbitro não sabia o que fazer agora. Estar congelado era uma situação complicada. Então, em uma batalha de ginásio, se um Pokémon ficasse congelado por mais de 30 segundos sem se mover, seria considerado que ele havia desmaiado. Alakazam já estava congelado por 20 segundos. Axel pegou sua bola e chamou Alakazam. Ele sabia que ela não poderia lutar agora. Ela ficaria congelada por mais de 30 segundos e perderia a batalha. Depois de chamar Alakazam, ele enviou outro Pokémon. Nidorino, use substituto, e veneno giratório, disse Axel. Ele queria que ele estivesse pronto para a batalha, e assim como ele havia imaginado, Gyarados saiu do seu estado congelado em 15 segundos. Rachaduras começaram a se formar ao redor do gelo, e então, ele gritou de raiva. Axel podia ver que ele estava muito bravo e queria terminar a batalha, mas infelizmente, ele ficou fora por 15 segundos, e quando ele saiu, Nidorino já tinha disparado o ataque. Veneno giratório era um ataque roxo, oval, que girava continuamente em alta velocidade. Também era um ataque rápido. Gyarados não teve tempo de contra-atacar o movimento e só conseguiu desviar. Ele moveu seu corpo enorme com velocidade e flexibilidade inacreditáveis e desviou do ataque. Quando você quer sobreviver, você faria qualquer coisa para isso. No entanto, foi azar. Veneno giratório não era um ataque que te perfuraria. Era um ataque que explodiria. O poder da explosão era mais massivo do que antes. Alakazam tinha feito um ótimo trabalho, mas nada poderia vencer veneno giratório. Ele também tinha subido para 40, e Nidorino tinha carregado aquele ataque por 10 segundos, então era muito poderoso. Todos esperavam que Gyarados rugisse novamente e estivesse pronto para lutar. Ele tinha a resistência de um monstro. No entanto, eles ficaram desapontados, pois Gyarados finalmente caiu e desmaiou. Gyarados e Alakazam não podem lutar. O líder do ginásio e o desafiante são solicitados a enviar seu próximo Pokémon, disse Karen. A multidão foi à loucura com o show. Esta foi uma das batalhas mais emocionantes que eles já tinham visto. Você gostou da minha nova surpresa? Perguntou Axel. Então, como Gyarados foi congelado? Foi devido à habilidade Sincronia de Alakazam. Com isso, se um oponente fizer você queimar, paralisar, congelar ou envenenar, então o oponente recebe a mesma condição de status também. No entanto, essa era uma habilidade ativa, não passiva. Então, como Gyarados ficou congelado quando Alakazam já estava congelado e não conseguia se mover? Simples, ele havia dominado sua habilidade e transformado o ativo em passivo. Então, mesmo que Alakazam não pudesse fazer nada enquanto estivesse congelado, sua habilidade se ativou. Além disso, antes de ser dominado, Alakazam não podia compartilhar o status congelado com seu oponente. Ele só podia compartilhar o status de queimadura, paralisia e veneno. Depois de dominar a habilidade, seu poder foi muito aumentado, e foi por isso que Kent ainda não conseguia descobrir como Gyarados foi congelado. Sim, não sei como você fez isso, mas foi uma estratégia muito boa, disse Kent. Ele olhou para Karen e disse, eu desisto da batalha. Você pode me dizer por quê? Perguntou Axel. Vou usar Blastoise em seguida. Gyarados era meu Pokémon mais poderoso, e você tem outros 2 Pokémon que também são muito competentes. Sei que eu perderia essa batalha e você a venceria. Então, não há sentido em lutar contra isso. Você venceu a batalha de forma justa e honesta. Você se superou e superou suas deficiências em apenas um mês. Você tem todas as qualidades que um treinador excepcional deve ter. Axel, acho que agora você está pronto para a liga, disse Kent. A multidão estava torcendo por eles. Eles estavam desapontados por não poderem ver a última batalha, mas sabiam que Axel a teria vencido de qualquer forma. Karen chegou com o distintivo e Kent o entregou a Axel. Não me entenda mal.
Você ainda não é capaz de derrotar nenhum dos 4 de elite ou campeão, mas acredito que você pode derrotar todos os outros competidores. Então treine ainda mais e faça o impossível, disse Kent. Então, como você se sente ganhando todos os 8 emblemas? Perguntou Kent. Fiquei feliz por um minuto, e então percebi que teria que me preparar para a Elite 4 e a batalha pelo campeão, disse Axel com um suspiro. Haha, você não precisa se preocupar com isso. Axel, ninguém pode ser campeão em 2 anos. Isso é fato. Os caras lá fora vêm treinando a vida inteira, e você acha que pode derrotá-los em 2 anos? Isso simplesmente não é possível. Quero que você treine e pratique, mas também precisa ter boa saúde mental. Mire nas coisas que são realizáveis e trabalhe para isso. Obrigado pelo discurso motivacional, disse Axel. De nada. Como você vai treinar minhas filhas no futuro se você nem sequer tem uma boa estabilidade mental? Agora, você tem 7 meses antes que a Batalha da Liga Kanto comece. Você deve se registrar 3 meses antes do início da Batalha da Liga. Lembre-se disso. Você também precisa se registrar como um treinador mestre antes desse tempo. Percebi que você não tem seu certificado de treinador de classificação mestre. Então, o que você planeja fazer durante 7 meses e meio? Tenho alguns lugares para ir, mas depois disso, eu simplesmente iria para casa e treinaria meus Pokémon. Essa é uma atitude saudável. Estar com a família é importante. Treinamos muito e nos queimamos. Então, estar com a família nos ajuda muito nesse sentido. Assim como Morgan e Koga, não quero lhe dar dinheiro porque você tem muito, mas também não tenho nenhuma outra coisa que possa lhe interessar. Então, o que você quer? Se for algo razoável, eu lhe darei isso, disse Koga. Os dois estavam agora na sala de espera. A comida estava servida na mesa. O hype da batalha era tão alto que eles não podiam ir a um restaurante agora. Axel começou a pensar no que ele mais precisa. Se fosse sobre recursos, ele os tinha, e também tinha o apoio da família Venu. Se fosse para conseguir um novo Pokémon, ele não precisava de um. Se fosse sobre livros de receitas para Pokémon, ele já tinha isso. Então, o que ele realmente precisava agora? Você tem alguma maneira de deixar meus Pokémon mais fortes em um curto período de tempo? Desculpe, Axel, não há atalho para o poder. Existem alguns regimes de treinamento severos, mas não acho que eles seriam adequados para o seu Pokémon. Não há como fazer seu Pokémon subir de rank para rank rei em um curto período de tempo. Axel pensou em outra coisa e pensou em algo. Se eu me tornar um campeão Pokémon, você trabalhará comigo? Capítulo 386. Por que você acha que eu trabalharia para você? Você sabe que eu sou parte da família Toise, disse Kent. Você uma vez me propôs treinar suas filhas no futuro. Isso me fez pensar. Você está inseguro sobre seu futuro e pode haver uma possibilidade de que você não tenha um bom relacionamento com a família Toise. Não estou certo? Kent ficou visivelmente impressionado com o intelecto de Axel. Ele podia ver que Axel tinha crescido muito. Ele tinha se tornado mais maduro. Sim, você está certo sobre isso. Há algumas coisas com as quais não concordo com a família Toise, e como eles me ajudaram muito nos meus primeiros dias, não pude deixar a família. Estou vinculado ao contrato deles. Se eu me tornasse um campeão Pokémon, eu teria poder suficiente para libertar você. Você então viria trabalhar para mim? Você está errado. Você não teria poder suficiente para fazer essas coisas apenas se tornando um campeão Pokémon. Você teria que se tornar um campeão Pokémon em outra região também. Além disso, mesmo se você fizer todas essas coisas, por que você quer que eu trabalhe para você? Você tem algum plano futuro? Não tenho planos futuros específicos para precisar de você, mas você é um homem confiável e poderoso. Acredito que precisarei de sua ajuda no futuro. Eles apertaram as mãos em seu acordo. Axel foi para o hotel para descansar um pouco. Alakazam já estava sendo tratado pelas enfermeiras na academia. Ele foi para a cama e adormeceu. No dia seguinte, Axel dormiu por 16 horas. A pressão mental e física que ele havia experimentado no último mês era enorme. Não acredito que dormi tanto tempo, disse Axel para si mesmo. A primeira coisa que ele fez depois de acordar foi ligar para sua família. Todos o parabenizaram, e sua mãe perguntou quando ele voltaria para casa. Ele também queria ver seu irmãozinho, mas tinha algumas coisas para resolver primeiro. A primeira coisa em sua agenda era visitar a família Venu. Axel havia se tornado um ancião na família, responsável pelas finanças, administração e setor de treinamento. Ele vinha negligenciando seus deveres há algum tempo. Mesmo que Angela não tivesse dito nada a ele, ele queria ser responsável. Não havia tempo para relaxar. Axel reservou um voo e foi até a família Venu. A família Venu passou por muitas mudanças em um período tão curto de tempo. Eles tinham um novo forasteiro, o controle de um novo ginásio, perderam muitos de seus anciões e descobriram o segredo da floresta depois de muito tempo. Os jovens estavam ansiosos para treinar e ficar mais fortes. Eles queriam provar a si mesmos. Eles sentiam que sua família Venu estava ficando mais forte e eles também deveriam. Axel podia sentir a atmosfera animada na família Venu. Ele queria conhecer a IB, mas tinha trabalho a fazer. Ele foi para seu escritório e começou a revisar os relatórios financeiros. A nova política financeira já havia sido implementada, e agora ele a estava examinando. Ele queria saber se havia algum problema, e como ele suspeitava, ele encontrou um. Então, você está dizendo que Ron roubou um total de 1 trilhão de Pokédólares de nós até agora? Angela exclamou, batendo a mesa. Sim. Ele também parece ter criado uma organização separada por meio da qual ele adquire clientes e recursos de nós e então os vende por meio dessa organização. Podemos calcular o valor dos recursos, mas não podemos quantificar o valor dos clientes que deixaram a família Venu. Você pode provar todas essas alegações? Na verdade, eu posso. Tenho todos os documentos aqui. Há algumas questões que precisamos abordar, mas estou 100% certo sobre isso. Bom trabalho, Axel. Deixe o resto comigo.
Seu pedido para que eu vá para o Monte Lua vai ter que esperar um tempo. Preciso resolver essa bagunça e punir Ron por roubar todo aquele dinheiro. Não se preocupe. Posso esperar um pouco. Me avise quando estiver disponível. Axel tinha outras tarefas para cuidar. Primeiro, ele queria verificar o progresso dos jovens treinadores. Ele também precisava atender ao pedido de Gogoat. Ele havia prometido que eles iriam para lá assim que ele completasse seu curso de treinamento, e ele o fez. Sim, ele também havia dominado completamente sua habilidade. Gogoat havia cumprido todas as condições que Axel havia estabelecido para ele. Agora era hora de visitar os jovens treinadores. Axel havia negligenciado esse dever, e Adam estava cuidando dos jovens treinadores. Ele já fazia isso muito antes de Axel chegar e era perfeito para o trabalho. No entanto, sua posição agora havia mudado. Axel contatou Adam, e juntos eles foram para o campo de treinamento número 7. Cerca de 300 jovens treinadores estavam presentes no campo. Era o maior campo de treinamento da família Venu. A sede tinha 600 membros, então quase metade da família Venu estava presente. A excitação era palpável. Tudo isso graças a um certo jovem treinador de cabelos prateados chamado Axel Blaze. Axel Blaze era uma estrela na família Venu há algum tempo. Ele foi o primeiro forasteiro. Ele descobriu novas Evolutions. A família Venu adquiriu um ginásio graças a ele. Ele salvou os anciões e o líder da floresta. A lista continuava. Os jovens treinadores consideravam Axel um deus, uma figura que não podia fazer nada errado. E agora, essa mesma pessoa estava aqui para dar-lhes conselhos e treinamento. Quase todos os jovens treinadores, e até mesmo alguns dos mais velhos, se reuniram para testemunhar isso. Axel era essencialmente uma celebridade na família Venu. Adam teve que comprar um microfone devido ao barulho gerado pelos jovens treinadores animados. Certo. Vocês todos sabem por que estão aqui. Um dos nossos jovens prodígios foi recentemente selecionado como ancião da família Venu. Essa é uma tremenda conquista. O treinador é Axel Blaze. Axel. Axel, por favor, case comigo. Essas eram as vozes que ecoavam pela multidão. A excitação era intensa. Como me tornei um grande ancião, Axel assumiu a responsabilidade de treinar vocês, jovens entusiastas. Embora ele seja jovem, não se enganem. Ele é um treinador muito forte e experiente. Sem mais delongas, vamos dar as boas-vindas ao convidado da manhã, Axel Blaze. A multidão explodiu em aplausos. Era como se Michael Jackson tivesse subido ao palco. Em vez de uma sessão de treinamento, parecia mais um show. Axel estava começando a perceber o impacto que havia causado. Ele sentiu um genuíno senso de orgulho. Isso não era apenas uma coincidência. Ele havia conquistado tudo isso. Respeito não podia ser comprado. Tinha que ser conquistado. Axel pegou o microfone de Adam e esperou até que a multidão se acalmasse. Depois de cerca de meio minuto, o barulho diminuiu e houve silêncio. Primeiramente, quero agradecer a todos pela calorosa recepção. Agora, realmente me sinto parte da família. Alguns na multidão aplaudiram isso. Como todos sabem, recentemente fui nomeado mais velho na família e assumi responsabilidades pelas finanças, gestão e treinamento. Já que estou ocupado com minha missão de me tornar o próximo mestre Pokémon, não poderei dedicar todo o meu tempo a treinar vocês. No entanto, isso não significa que não treinarei nenhum de vocês. Para aqueles que querem treinar sob minha orientação, vocês precisarão assinar um documento reconhecendo que estão treinando sob minha orientação. É uma formalidade. Ao assinar o documento, vocês também fornecerão detalhes sobre as estatísticas do seu Pokémon e suas próprias estatísticas físicas. Nossa equipe irá medi-las cuidadosamente. Isso será feito inicialmente. Depois disso, o treinamento começará. Tenho algumas novas ideias para métodos de treinamento que vocês precisarão seguir. O grande ancião Adam tem feito um excelente trabalho até agora, então as mudanças não serão drásticas. No entanto, essas mudanças aumentarão suas chances de se tornarem melhores treinadores. Em primeiro lugar, Axel começou a explicar as mudanças. A primeira mudança envolveu o uso de um medalhão Pedra Eterna. Axel e Mark desenvolveram isso quando Axel entrou pela primeira vez. Ele funcionava de forma semelhante a um Pedra Eterna, mas, diferentemente do mundo do jogo, um Pedra Eterna não era um item retido. Ele era consumido e impedia que um Pokémon evoluísse. O medalhão Pedra Eterna ajudou com isso. Depois de explicar a primeira mudança, Axel perguntou: alguém de vocês tem dúvida sobre isso? Algumas mãos se levantaram, e Axel escolheu uma. Foi uma jovem que se levantou e disse. Capítulo 387. Ela se levantou e perguntou: Senhor Axel, por favor, me chame de Senhor Axel. Tenho mais ou menos a mesma idade que você. E você poderia se apresentar primeiro? Sim, Senhor Axel. Eu sou Conan Venu. Sou da família Venu e tenho 14 anos. Minha pergunta é: qual é o propósito de usar este medalhão Pedra Eterna? Isso não vai atrapalhar nosso progresso? Nossos Pokémon não vão evoluir muito mais tarde do que o esperado? Obrigado, Conan. Eu estava esperando essa pergunta. Vocês todos devem ter aprendido que quando um Pokémon avança do rank raro para o elemental, ele precisa de uma base forte. Isso é verdade. A família vai treiná-lo para construir uma base sólida. E não houve um caso em que um treinador não conseguiu avançar seu Pokémon para o rank elemental com treinamento adequado. No entanto, isso não é o suficiente. Você pode conseguir avançar seu Pokémon para o rank elemental ou até mesmo pseudo-rei ou rei. Mas e quanto ao rank de campeão, rank de mestre ou até rank de deus? Para isso, você precisa de uma base ainda mais forte. E isso começa quando seu Pokémon está no rank comum. Mark e eu estamos trabalhando na criação de uma nova poção que também retardará seu progresso depois que seu Pokémon avançar para a classificação elemental. Porque o medalhão Pedra Eterna afeta apenas a evolução, não o avanço na classificação. Então, se você quer subir alto, você deve usar o medalhão. Espero ter respondido sua pergunta. Outro levantou a mão.
Eu sou Sebastian, um forasteiro, e tenho 15 anos. Você mencionou o Rank Deus. Então, você quer dizer que um Pokémon normal pode atingir o Rank Deus? Eu pensei que apenas Arceus era um Pokémon de Rank Deus. Outra boa pergunta, e estou feliz que você tenha percebido. Primeiro de tudo, você está enganado. Arceus não é o único classificado como um Deus Rank. Quase todos os Pokémon místicos e alguns lendários estão no Deus Rank, como Meu, Giratina e muitos outros. Não podemos verificar isso corretamente, pois não podemos testar. Eles são muito mais poderosos do que podemos imaginar. Então, como posso dizer que há outros Pokémon além de Arceus no Rank Deus? É simples. O próprio professor Carvalho me disse isso, e como ele é o mestre Pokémon, ele deve estar certo. Ele também me informou que qualquer Pokémon comum pode atingir o Rank Deus. Sim, você ouviu direito. Seu Venusauro ou Eevee também pode atingir o nível de Deus. É extremamente difícil de atingir. O Charizard de Oak está atualmente treinando para atingir esse nível, e devo dizer que Charizard é o Pokémon mais poderoso que já vi. Quanto a como atingir o nível de Deus, nem eu sei, mas uma coisa é clara, seu Pokémon precisa de uma base impecável. Depois disso, outra pessoa levantou a mão. Todos estavam perdidos em suas próprias fantasias, sonhando em ter um Pokémon de classificação Deus. Axel começou a falar sobre outras mudanças. Ele explicou as mudanças e respondeu a várias perguntas. A sessão continuou por 3 horas, durante as quais as perspectivas dos jovens treinadores sobre o treinamento Pokémon mudaram. A lista de mudanças que Axel introduziu foi a seguinte. 1. Medalhão Pedra Eterna. 2. Escola obrigatória para todos. 3. ênfase no treinamento de movimentos novos e modificados de níveis raros. 4. Formar grupos de 5 treinadores para trabalhar em equipes nas missões. 5. Completar pelo menos 2 missões por mês como parte dos grupos recém-criados. 6. Realizar uma competição em grupo para jovens treinadores a cada 3 meses. A taxa de alfabetização na família Venu era significativamente maior em comparação ao resto do mundo, mas as escolas ainda não eram obrigatórias. Axel acreditava que isso deveria mudar. Axel e Angela já haviam discutido os assuntos, e agora estava decidido que a floresta estaria totalmente sob a propriedade de Axel após seu retorno. Então, 50% do talento de Axel se aplicaria a todos os Pokémon dos membros da família Venu se eles os liberassem de suas Pokébolas. Isso permitiu que eles treinassem novos movimentos. Axel percebeu que um treinador solitário não conseguia realizar muita coisa, era preciso haver apoio mútuo. Foi por isso que ele decidiu formar grupos de 5 treinadores. O propósito desses grupos era intensificar o treinamento. Quando Axel se juntou à família, ninguém levou missões a sério devido a preocupações sobre arriscar suas vidas. No entanto, arriscar a vida e confrontar a natureza era necessário para se tornar um treinador poderoso. No dia seguinte, Axel acordou em sua cama. Angela o informou que voltaria em 2 dias, então ele precisava esperar mais um dia para ganhar a posse da floresta. Ele estava animado com isso. Ele tinha acesso a uma nova função chamada gerenciamento de terras, e após obter essa terra, ele precisaria adquirir mais uma para subir de nível. Sem nada planejado para o dia e nenhum treinamento em sua agenda, Axel escolheu visitar a B e Mark. Ele também queria avaliar o progresso dos jovens treinadores. Todos eles tinham se inscrito, e suas informações agora foram apresentadas a Axel. Ele deu várias instruções aos funcionários antes de ir pessoalmente para o campo de treinamento. Ele até orientou alguns dos treinadores. Acabou sendo um dia produtivo. No dia seguinte, Axel, eu anuncio que a floresta será sua por direito. Como ancião, você tem o direito de adquiri-la se isso puder beneficiar a família Venu. Jim, a terra foi adquirida. O gerenciamento da terra foi ativado. O anfitrião ganhará os seguintes benefícios. 1. Rastreamento em tempo real do progresso dos Pokémon terrestres e residentes. 2. Os Pokémon que residem na Terra possuirão o recurso de lealdade. 3. Todos os talentos do anfitrião serão aplicados aos Pokémon residentes. 4. Os Pokémon de outros treinadores que foram liberados intencionalmente para o benefício também receberão 100% de benefícios se eles já fizeram parte da floresta. Se não, eles receberão 50% de benefícios. 5. Funções adicionais serão reveladas conforme os níveis de gerenciamento de terras forem aprimorados. Condição de subida de nível. Adquira mais 2 terras para subir de nível. O tamanho da terra determinará benefícios adicionais. Área atual do terreno. Lado leste, 2.000 km². Lado oeste, 1.500 km². Deorclacu-Holt, 5.000 km² total, 8.500 km². Axel percebeu que apenas a área até a Fenda Roxa havia sido contada. Deorclacu-Holt era uma das maiores florestas da região de Kanto. Não podia ser tão pequena. Axel, eu adoraria acompanhá-lo agora, mas há algumas questões a considerar. Eu lidei com Mon e aqueles conectados a ele, mas você forneceu muitas pistas, e eu preciso identificar todos os culpados. Entendo. Não tenha pressa. O que aconteceu com Ron? Axel perguntou. Na verdade, esse é um dos tópicos desta reunião, disse Angela. Todos os anciãos atuais estavam presentes. A reunião tinha vários itens na pauta. Como vocês sabem, Ron lavou cerca de 1 trilhão de Pokédólares da família. Depois que reuni todas as evidências, tomei uma atitude. Ron e seus associados foram removidos por seus crimes. Lembrem-se, toleramos algumas violações das regras dentro da família, como formatura antecipada, mas roubar da nossa própria família não será tolerado. Que esta mensagem se espalhe pela família e sirva como um lembrete. Angela demonstrou uma postura firme. Axel não esperava que Angela fosse tão longe a ponto de eliminar o culpado. Ele tinha uma apreciação ainda maior por ela agora. Esse era o dever de um líder. Eles discutiram outros assuntos, e a reunião finalmente foi concluída. Então, Axel, quais são seus planos agora? Você poderia passar algum tempo aqui.
Tenho certeza de que os jovens treinadores ficariam felizes em ter você por perto, sugeriu Angela. Eu adoraria, mas tenho alguns assuntos para resolver. Estarei de volta em uma semana, no máximo. Nossa jornada começará depois que eu retornar. Claro, vou agilizar isso o máximo possível. Não quero nenhum traidor na família. Capítulo 388. Hypno estava localizada em uma pequena floresta bem ao lado da caverna de Diglett. Axel já havia reservado a passagem para a viagem e também havia contatado Morgan, já que sua cidade era perto da floresta. Então, você finalmente está vindo para cá, hein? Já era hora, comentou Morgan. Sim, tenho algum trabalho a fazer lá. Há um Hypno de classificação pseudo-rei na floresta perto da caverna de Diglett. Um dos meus Pokémon tem um problema com ele. Como nativo do ginásio Vermilion, você deve ter conhecimento sobre esse Pokémon. Certamente, o Pokémon recentemente subiu para o nível pseudo-rei. Qual é o problema que você tem com isso? Axel começou a contar a Morgan a história de Gogoat. Droga, esses Pokémons têm causado muitos problemas, matando treinadores. Mas não podemos intervir. É essencial manter a cadeia alimentar. Eu vou rastrear os Pokémons para você. Encontre-me em Cidade Vermilion. Quando vocês vão chegar? A propósito, estarei lá amanhã. Tudo bem, vejo você amanhã então. Tenho que ir agora. Ter um relacionamento amigável com o líder de ginásio provou ser bastante vantajoso. Líderes de ginásio tinham poder significativo em suas cidades e exerciam autoridade comparável à de um prefeito. Embora houvesse apenas 8 ginásios em toda a região de Kanto, essas cidades de ginásio eram expansivas e populares, portanto, os líderes de ginásio tinham influência substancial. No dia seguinte, o voo de Axel pousou no aeroporto. Ele esperou alguém para buscá-lo, como Morgan havia mencionado, embora não tivesse especificado quem. Olá, você é Axel Blaze? Uma voz veio de trás, seguida por um toque em seu ombro. Virando-se, Axel encarou um homem musculoso, com cerca de 1,80 metros de altura, com cabelos loiros e espetados, bíceps bem construídos e pernas robustas. Ele usava um uniforme verde. Sim, sou eu. Oh, graças a Deus. Eu o reconheci, mas eu tinha que ter certeza. Eu sou Frank Surge, filho de Morgan Surge. Frank se apresentou, estendendo a mão para um aperto de mão. Axel retribuiu o aperto de mão, sentindo sua firmeza. O carro está esperando lá fora. Você tem alguma outra bagagem? O comportamento de Frank parecia um pouco estranho para um futuro líder de ginásio, mas, a essa altura, Frank era apenas um adolescente. O primeiro nome do tenente Surge era Frank. Seu título, tenente, significava tenente. Frank era bem falante e não parava para respirar, continuando a devagar. Cara, você sabe, eu me meto em muitos problemas por sua causa. Meu pai está sempre me repreendendo, dizendo que você é esforçado, um gênio. Por que eu sou tão preguiçoso? Quero dizer, olhe só para esses músculos. Axel mal teve a chance de responder. Depois de meia hora de divagação de Frank, eles chegaram ao seu destino. O motorista pegou suas malas, e Frank e Axel seguiram para encontrar Morgan. Axel, meu chapa. O que você acha da minha cidade? Morgan cumprimentou Axel com um abraço de urso. A cidade é linda e cheia de vida. Claro que sim. Entre. Vamos jantar. Você não se importa se meu filho se juntar a nós, não é? Não, estou perfeitamente bem com isso. Eles conversaram durante o jantar. Axel descobriu que Frank tinha apenas 19 anos, embora parecesse mais velho. Eu já rastreei aquele Hypno. Vou te dar um mapa amanhã. É só meio-dia de viagem a pé daqui. Não muito longe, Morgan informou Axel. Obrigado por sua ajuda, Sr. Morgan. Axel expressou sua gratidão. Não é problema nenhum. Parabéns por garantir o 8º distintivo de ginásio de Kent. Você fez história, Morgan elogiou Axel, dando tapinhas em suas costas. Obrigado. A batalha foi incrivelmente difícil. Não consegui vencer na minha primeira tentativa. Claro, foi desafiador. Kent é conhecido como líder de ginásio mais forte por um motivo. Você se saiu bem, e estou orgulhoso de você. E sua viagem para a ilha? Como foi? Foi bem produtivo. Fizemos várias descobertas, e Charizard subiu para o nível de pseudo-rei. Impressionante, você tem um número substancial de Pokémon de classificação pseudo-rei para alguém tão jovem. Estou com inveja. Frank entrou na conversa. Morgan havia convidado Frank para participar do jantar intencionalmente. Ele queria que seu filho aprendesse com o exemplo de Axel. Frank era, sem dúvida, um gênio, mas lhe faltava motivação para se esforçar. Morgan esperava que ver a determinação e o trabalho duro de Axel inspirasse Frank. Depois de mais alguma conversa, Axel se retirou para o quarto que Morgan havia arranjado para ele. Ele caiu na cama, caindo no sono. Axel não sabia bem o porquê, mas os voos sempre o deixavam esgotado. Ele sempre se sentia sonolento depois de estar em um avião. Assim, ele decidiu descansar e foi dormir. Quando acordou, já era tarde da noite. O voo, que durou 15 horas, havia cobrado seu preço. Axel resolveu continuar sua jornada no dia seguinte. No dia seguinte, Morgan apresentou uma proposta. Axel, sugiro que Frank o acompanhe em sua expedição. A batalha entre Gogoat e Hypno. Não acho que Frank precisará participar, respondeu Axel. Eu entendo. Eu só quero que ele experimente a vida selvagem. Ele já saiu antes, mas sempre com segurança. Deixe-o encontrar os Pokémon selvagens o máximo possível e só interfira se for absolutamente necessário. Por mim, tudo bem. A ideia de ter Frank se juntando a ele não era o que Axel esperava inicialmente, mas ele viu os benefícios potenciais de construir um relacionamento amigável com o futuro líder de ginásio. Depois de uma breve conversa, Axel e Frank fizeram as malas e seguiram para a floresta. Então, como vamos lidar com isso? Terei que lutar contra vários Pokémon selvagens? Frank perguntou. Não por enquanto. Iremos direto para a área designada o mais rápido possível. Depois que a batalha entre Gogoat e Hypno terminar, podemos explorar os arredores, se você quiser, explicou Axel. Ele estava ansioso para resolver a batalha rapidamente. Gogoat estava cada vez mais impaciente.
Saia, Charizard. Axel invocou seu Charizard, que soltou um rugido poderoso. Os olhos de Frank se iluminaram ao testemunhar o poderoso Pokémon diante dele. A visão de Charizard, uma criatura de força tão imensa, era realmente inspiradora. O Charizard de Axel era notavelmente maior do que o espécime médio, irradiando uma aura ainda mais imponente. Suba no Charizard. Estamos indo para os céus, instruiu Axel. Enquanto voavam pelo ar, Axel e Frank conversavam. A velocidade de Charizard era espantosa, e Axel aproveitou a oportunidade para praticar seu novo movimento de aura, casaco de aura. Jin, casaco de aura 50% aprendido. Eu não esperava conseguir praticar esse movimento enquanto voava em Charizard, Axel refletiu. Era de fato uma maneira eficaz de treinar. Sendo o voador mais rápido, o ritmo de Charizard era inigualável. Axel estava gradualmente se acostumando com sua velocidade impressionante. No entanto, Frank estava lutando para lidar. A velocidade era tão avassaladora que Frank não conseguia nem abrir os olhos completamente. Ele agarrou o corpo de Charizard firmemente, com medo de ser jogado para longe. Charizard, vá mais devagar, Axel instruiu. Observando o desconforto de Frank, ele decidiu reduzir a velocidade de Charizard. Como um Pokémon de classificação Pseudo-Rei, a presença de Charizard era suficiente para afastar Pokémon selvagens, garantindo que eles não seriam perturbados durante sua jornada. Você ainda não desbloqueou sua aura? Axel perguntou a Frank. Não, ainda não. Meu pai continua me pressionando para fazer isso, mas eu não vi necessidade até agora. É aconselhável desenvolver sua aura. Pode ser bem útil. Charizard carregava peso adicional em suas asas devido aos trajes de gravidade, cada asa carregando 30 kg. Sem esses trajes, a segurança de Frank teria sido comprometida em velocidades tão altas. Frank, quão forte você é e quão poderosos são seus Pokémon? Axel iniciou uma conversa casual. Atualmente tenho 8 Pokémon de nível elemental. Um deles está prestes a subir de nível. Para ser honesto, eu simplesmente detesto treinar. Meu pai constantemente me enche o saco para trabalhar mais, mas não consigo ver sentido, admitiu Frank. Com base na conversa, Axel percebeu a personalidade e a natureza de Frank. Frank era o filho premiado de Morgan e líder do ginásio da cidade Vermilion. Seu pai, Morgan, estava constantemente o pressionando para trabalhar mais, mas Frank não tinha motivação. Surpreendentemente, considerando seu papel como um futuro líder de ginásio, Frank era um entusiasta de batalhas. Axel conseguia entender a situação de Frank. Crescendo como menino de ouro, Frank nunca enfrentou dificuldades financeiras, sempre protegido por seu pai. Sua perspectiva do mundo era limitada devido à sua criação protegida. Morgan havia discutido isso com Axel, expressando seu desejo de que Frank aprendesse com a dedicação e perseverança de Axel. Axel concordou em ajudar, e essa excursão poderia ser o ponto de virada para Frank, moldando-o em um indivíduo diferente em seu retorno. Capítulo 389. Depois de voar por 6 horas, eles chegaram ao seu destino. Axel usou o poder do seu sentido de aura para sentir os Pokémon ao seu redor. Logo, ele encontrou um grupo de Hypno e Drowzeze. Os olhos de Gogoat se iluminaram. Ele reconheceu o grupo e o Pokémon que havia matado seu treinador anterior. Controle-se. Você terá sua vingança, disse Axel. Enquanto isso, Frank ficou surpreso. Ele não havia ativado sua aura e não conseguia sentir os Pokémon ao seu redor. Ele estava confuso porque não conseguia entender o que Gogoat e Axel estavam falando. Axel viu a confusão de Frank e explicou o conceito de sentido de aura. Aura pode realmente fazer isso? Eu não tinha ideia. Preciso aprender essa coisa de aura o mais rápido possível, disse Frank. Agora, sente-se em silêncio e observe. Depois que isso acabar, nós caminharemos, e você enfrentará Pokémon selvagens, Axel disse a Frank. Eles começaram a andar lentamente em direção ao grupo, fazendo o mínimo de barulho para não assustá-los. No entanto, quando se aproximaram, Gogoat de repente deu um rugido alto. Todos os Pokémon selvagens ficaram surpresos e com medo. Um Pokémon de classificação Pseudo-Rei genuíno, e outro também. Como esse grupo só tinha um Pokémon de classificação Pseudo-Rei, que era aquele com quem eles tinham vindo lutar, eles estavam em desvantagem. Gyarados, Pidgeot, Venusaur, Taurus e Absol, saiam! Gritou Axel enquanto jogava 4 Pokébolas. Envolvam-se com os outros Pokémon. Charizard, ajude-o se necessário. Esses eram os Pokémon que ainda não tinham alcançado o posto de Pseudo-Rei, e Axel queria que eles ganhassem alguma experiência de batalha. Charizard estava lá como reforço. Ponto de vista do Pokémon. Você se lembra de mim? Gogoat perguntou com uma voz profunda e fria. Ele esperou tanto tempo por esse momento de vingança. Não. Por que você está atacando meu grupo? Hypno respondeu. Claro, você não se lembra de mim. Você provavelmente matou muitos treinadores na sua vida. Você matou o meu também. Você matou todo mundo. Hoje estou aqui por vingança. Nenhum de vocês sairá daqui vivo. Fim do ponto de vista de Pokémon. Axel examinou as estatísticas de Hypno. Nome do Pokémon. Hypno, idade, 45 anos. Classificação, Pseudo-Rei. Habilidade, Insônia 100%. Habilidade oculta, Foco interno 100%. Potencial, Roxo. Saúde, 3.800. Ataque e agilidade, D++. Defesa, é mais ataque especial, C+. Defesa especial, C. Núcleo, psíquico, masterizado. Axel ficou desapontado. Este Hypno era fraco para Pokémon de classificação Pseudo-Rei. Ele não tinha nenhum movimento novo ou movimentos modificados. Ele tinha um bom conjunto de movimentos que ele poderia usar, mas a maioria era do tipo psíquico. Ele não tinha diversidade de movimentos. Um Pokémon de classificação Pseudo-Rei pode não ter um movimento modificado ou novo. Axel só teve azar porque cada Pokémon com quem ele lutou tinha um movimento novo.
Sua habilidade e habilidade oculta foram 100% dominadas, mas isso foi dado para um Pokémon que tinha 45 anos. Seus status eram muito baixos em comparação com Gogoat. Gogoat, por outro lado, treinou muito no último mês e se tornou muito poderoso. Axel havia dito que eles iriam lutar contra Hypno se ele completasse seu treinamento e ele assim o fez. Então, agora. Gogoat tinha um novo movimento chamado Domínio de Grama. 2. Semente de bala, controle de campo, terreno gramado e bomba de semente subiram para o nível 45. 3. Ele havia dominado sua habilidade Suga Seiva. A habilidade tornaria Gogoat altamente resistente a ataques do tipo grama. 4. Também melhorou suas estatísticas. Axel olhou as estatísticas de Gogoat para comparação. Nome do Pokémon, Gogoat, idade, 13 anos. Classificação do Pokémon, Pseudo-Rei. Habilidade, Suga Seiva, masterizado. Habilidade oculta, pele de grama, 95%. Potencial, vermelho, avançado. Saúde, 3000. Ataque, B mais agilidade, C++. Defesa, B ataque especial. A. Defesa especial, B. Núcleo, grama, masterizado. Poder oculto, elétrico, 13%. Axel sabia que Hypno era um Pokémon que focava em hipnose e devorador de sonhos. Ele já havia dito isso a Gogoat e agora estava confiante de que Gogoat poderia derrotar facilmente esse Hypno. Sua interferência não era necessária. Hypno começou com terreno psíquico e Gogoat com terreno de plantas. Uma onda de cor roxa e cor de grama veio e se chocou. A área ao redor de Gogoat começou a ter algumas mudanças. Pequenas gramas começaram a crescer ao redor dela e começaram a se espalhar para a área do terreno psíquico também. Terreno psíquico semelhante ao terreno gramado. Aumentaria o poder dos movimentos do tipo psíquico e protegeria o Pokémon de movimentos prioritários quando ele estivesse no chão. No entanto, o terreno gramado de Gogoat era claramente mais poderoso que o terreno psíquico de Hypno. As gramas surgiram do nada e cercaram Hypno. HYPP gritou de dor. Já que o movimento tinha subido para 46 agora, terreno de plantas, agora podia criar minúsculas lâminas de grama que seriam muito afiadas. Essas gramas afiadas machucaram Hypno. Gogoat não perdeu tempo e usou controle de campo. Devido ao terreno gramado e sua habilidade oculta pele de grama, o poder do controle de campo era muito grande. Grandes troncos de árvores saíram do chão. Havia muitos deles. Eles começaram a se mover em direção a Hypno e começaram a prendê-lo. Hypno estava tentando sair dali. Ele usou soco de fogo e corte psíquico para cortar esses troncos, mas esses troncos eram muito largos e pesados. Foi muito difícil cortá-lo. Quando Hypno conseguiu sair dali, Gogoat já tinha usado Dia Ensolarado. Dia Ensolarado foi um movimento estratégico do lado de Gogoat. Axel havia contado a ele sobre os movimentos Hipnose e Devorador de Sonhos de Hypno. Ele não queria dormir quando matasse este Hypno. Então, ele usou o Dia Ensolarado, que reduziria o efeito de hipnose. Ele usou todo o seu poder no Dia Ensolarado. Ele queria que o Dia Ensolarado fosse tão poderoso que ele não adormecesse se fosse atingido por hipnose. A natureza recompensa aqueles que trabalham duro. Esse era o fato. O Dia Ensolarado de Gogoat subiu para 40. O poder do Dia Ensolarado duraria 7 minutos agora, antes durava apenas 5 minutos, e é mais poderoso do que antes. Agora, essa é uma surpresa agradável, disse Axel com um sorriso. Ele sabia que Gogoat estava sentindo muita dor, tristeza e raiva agora, mas ele ainda estava feliz que um de seus movimentos subiu para 40. O poder deste Dia Ensolarado era diferente. Gogoat abriu a boca e uma pequena bola de fogo amarelo saiu de sua boca. Ela foi alto no ar e começou a ficar cada vez maior. Axel podia literalmente ver o que parecia ser um mini-sol no ar. Eles estavam agora no fundo da floresta, então a maior parte da luz do sol estava bloqueada pelas árvores, mas agora, devido ao dia ensolarado, não era o caso. Axel e Frank começaram a sentir calor e suor começou a sair de seus corpos. O poder de Dia Ensolarado realmente foi impulsionado. Ainda não era tão poderoso quanto o Dia Ensolarado de Charizard, mas ainda era uma melhoria. Quando Hypno viu aquele dia ensolarado, ele de alguma forma sabia que não retornaria vivo para sua família. Gogoat havia contado sua razão para a vingança, mas não conseguia se lembrar daquele movimento. Ele havia matado muitos treinadores em sua vida. Ele queria escapar dali, mas sabia que isso não era possível. Havia outro Pokémon de classificação Pseudo-Rei que estava apenas observando a batalha e Hypno podia dizer que ele era ainda mais poderoso do que esse Gogoat. Mesmo sabendo que morreria ali hoje, ele levaria Gogoat consigo para o inferno. Ele saiu do transe e usou confusão. Como Gogoat estava ocupado com Dia Ensolarado, o movimento o atingiu na cara. Gogoat, isso é confusão. Acalme-se e tente pensar em apenas uma coisa agora, gritou Axel. Axel estava bem longe do local da batalha. Hypno tinha algum tempo agora. Ele usou refletir, tela de luz e mente calma em rápida sucessão. Ele foi capaz de usar mente calma 2 vezes porque Gogoat já estava fora da confusão. Como era um Pokémon de classificação Pseudo-Rei, Gogoat tinha alta resistência. Então, ele poderia sair disso muito em breve. Se fosse um Pokémon de classificação elemental ou um Pokémon de classificação rara, levaria mais tempo. A segunda rodada iria começar agora. Capítulo 390. Refletir defenderia contra ataques físicos, enquanto tela de luz defenderia contra ataques especiais. Hypno não sabia qual ataque Gogoat usaria, então ele empregou ambos para melhor defesa. Ambas as técnicas estavam prontas para o segundo round. Gogoat não perdeu tempo e liberou raio solar. Graças à presença e poder de Dia Ensolarado, o movimento foi ativado instantaneamente. Hypno reagiu com um raio psíquico para conter o ataque. Bum!
Uma explosão massiva irrompeu, mas Axel pôde ver que Gogoat havia triunfado nesta rodada. Hypno teve que desviar para escapar da energia residual do raio solar. No entanto, Gogoat não o deixaria escapar por mais tempo. Mais uma vez, ele usou o controle de campo para enredar Hypno com troncos de árvores, seguido por múltiplos usos de rajada de sementes. Algumas sementes se prenderam ao corpo de Hypno. Após elevar a rajada de sementes ao nível 45, a velocidade do movimento aumentou, embora não tanto quanto a versão normal devido ao controle de campo. Gogoat avançou em direção a Hypno, seus chifres emitindo um brilho esverdeado. Ele estava se preparando para usar seu movimento exclusivo, Chifre Sanguessuga. Axel fez uma nota mental para aumentar o nível desse movimento para 40 também. Gogoat avançou em linha reta, emitindo um som raivoso. Rugido. Nada o impediria de eliminar Hypno. Sua determinação era palpável. Hypno, limitado pelo controle de campo, recorreu ao seu único movimento disponível, hipnose. Enquanto Gogoat avançava, o movimento acertou seu rosto, fazendo-o cambalear para trás. Ponto de vista do Pokémon começa. Haha, eu sei que não posso derrotar você, mas eu vou te derrubar comigo. Durma bem, e eu cuido do resto, provocou Hypno, buscando uma vantagem psicológica. Gogoat não respondeu, os efeitos de hipnose tomando conta. Suas pálpebras ficaram pesadas, e ele lutou contra a sonolência. Enquanto o dia ensolarado melhorou sua resistência à hipnose, ele ainda sucumbiu ao sono. Os troncos que prendiam Hypno começaram a se soltar. Não, eu não conseguiria dormir aqui agora. Eu tenho que matar esse filho da puta aqui mesmo. Tantos anos de paciência e trabalho duro. Eu não posso deixar isso ir embora, pensou. De repente, todo o seu corpo começou a brilhar em luz verde. Seu tamanho e altura começaram a aumentar e agora era quase o dobro do seu tamanho. Fim do ponto de vista do Pokémon. Jin. O crescimento de Gogoat subiu para 40. O efeito do movimento aumentou e seu tamanho também aumentaria mais do que antes. Gogoat usou esse movimento porque o movimento aumentaria seu ataque e ataque especial. O poder desse movimento aumentaria muito ao usar Dia Ensolarado, também. Se seu ataque e ataque especial aumentassem, ele poderia terminar a batalha em breve ou também poderia sair de seu estado de sonolência. Era isso que ele estava pensando e felizmente sua mente ficou clara. Ele agora estava fora desse estado. Ele rugiu do alto de seus pulmões. Ambas as patas dianteiras estavam no ar e ele avançou em direção a Hypno. As amarras estavam mais apertadas agora e Hypno não tinha como se defender. Ele ia usar outro hipnose, mas Gogoat pegou o ataque e o atingiu com Chifre Sanguessuga. O poder do movimento era muito alto, pois Gogoat havia liberado toda sua raiva naquele ataque. Hypno voou para trás devido ao impacto. Várias explosões começaram a acontecer em seu corpo. Essas eram a combinação de rajada de sementes e bomba de sementes. Em seguida, ele usou o raio solar mais uma vez e desta vez atingiu perfeitamente o corpo de Hypno. Hypno deu um rosnar doloroso. Gogoat ainda não tinha terminado. Ele usou folha de navalha. A grama afiada no chão devido ao terreno gramado começou a subir e ficou ainda mais afiada devido à folha de navalha. Todas essas lâminas de grama começaram a atacar Hypno. Hypno agora estava gravemente ferido. Não sabia se seu grupo havia fugido ou se eles também haviam morrido. Não tinha tempo para olhar para eles. Estava lentamente começando a refletir seus pecados. Ele havia matado muitos treinadores e Pokémon selvagens. A maioria deles era por puro prazer. Ele adorava ouvir e ver os gritos dos treinadores que estavam em seu leito de morte. Ele começou a sentir que não deveria ter feito isso. Mesmo que estivesse refletindo sobre suas ações, Gogoat não iria deixá-lo sair vivo de lá. Ele queria que Hypno visse a diferença de poder. Ele esperou por esse movimento por um longo tempo pacientemente. E você sabe o que dizem, a vingança é o prato que se come frio. Em seguida, ele usou seu novo movimento Domínio de Grama. De repente um brilho verde começou a envolver Gogoat e começou a se espalhar. Então cobriu Gogoat e Hypno. O diâmetro desse brilho era de cerca de 5 metros. Este era o domínio de grama. As lâminas afiadas de grama começaram a flutuar no domínio. Os troncos de controle de campo também começaram a flutuar. Início do ponto de vista do Pokémon. Você tem alguma última palavra? Perguntou Gogoat. Não, se você vai me matar, então me mate. Eu gostaria de morrer como um guerreiro. Então, agora você não pode fazer nada. Todos os membros do seu grupo morreram e você está no seu leito de morte. Você está alimentando a si mesmo a ilusão de que quer morrer como um guerreiro. Você não é um guerreiro. Um guerreiro não mataria um humano indefeso. Um guerreiro não ficaria assustado como você. Um guerreiro teria seu orgulho, diferente de você. Você não é um guerreiro, então não pode ter a morte de um guerreiro. Você está morrendo uma morte miserável agora. Você é um covarde, um valentão e um Pokémon indefeso. Pelo menos aceite isso antes de morrer. Sabe de uma coisa? Não preciso ouvir nada de você. Só lembre-se antes de morrer que você está morrendo hoje porque matou meu treinador. Fim do ponto de vista de Pokémon. A folha de grama estava se movendo ao redor de Gogoat como um tsunami. Essas gramas e troncos se movem em direção a Hypno e começam a cortar cada parte de seu corpo. Hypno nem teve tempo de gritar alto. Seu corpo agora estava separado por múltiplos cortes em múltiplos lugares. O efeito do domínio terminou e Gogoat começou a respirar fundo. Foi um movimento poderoso, mas consumiu muita resistência. Gogoat não precisava usar esse movimento. Ele poderia ter matado Hypno sem usá-lo, mas escolheu fazê-lo. Ele queria que Hypno sentisse essa diferença em seus poderes. O corpo estava mutilado. Foi a morte mais horrível que Axel já tinha visto. Nem a maré estava tão ruim quanto essa. Frank começou a vomitar no chão. Ele nunca tinha visto uma morte tão horrível antes. Se você se juntar para lutar contra a maré, essas coisas são normais. Você é muito fraco, Frank, disse Axel. Axel foi até Gogoat e deu vários tapinhas em sua cabeça. Você finalmente completou sua missão. Como se sente agora? Você está bem?
Gogoat deu um mou curto para dizer que estava tudo bem. Levou um tempo para se acalmar e se controlar. Gogoat, volte e descanse. Você precisa. Eu te chamo se precisar agora, disse Axel. Embora não estivesse ferido, ele havia esgotado sua resistência. Isso seria perigoso dentro de uma floresta desconhecida. Frank se acalmou depois de vomitar. De acordo com seu pai, você não defenderia e lutaria com Pokémon selvagens. Espero que esteja pronto. Sim, eu sou. Vou provar ao meu pai que consigo. Ótimo. Não espere ajuda minha até que esteja em seu leito de morte. Quero ver como você lidaria com tudo isso. Eles então começaram a retornar. Jim, capítulo 391. Depois de 4 dias. O que você está fazendo? Olhe para as outras batalhas também. Cuidado onde pisa, não faça barulho. Você é um idiota. Quem iria lutar com o Pokémon selvagem com as próprias mãos? Axel estava gritando e repreendendo Frank. Fazia 4 dias desde que eles começaram a retornar para a cidade. Devido ao descuido de Frank, eles tiveram que lutar contra vários grupos de Pokémons. Frank estava mentalmente e psiquicamente cansado agora, assim como seus Pokémons. Frank tinha 8 Pokémons de nível elemental. Para um treinador normal, isso era uma grande conquista, mas isso não poderia ser dito de um treinador cujo pai era um líder de ginásio. Axel percebeu que Frank era muito preguiçoso. Ele era extremamente talentoso, mas era preguiçoso. Frank também nunca tinha ido a uma floresta onde ele tinha que lutar sozinho, porque Axel estava apenas assistindo ao show. Ele não sabia como se comportar na floresta, como lutar na floresta ou como lidar com uma batalha em grupo. Axel estava treinando Frank em todas essas lições. Ele não se importava com Frank, mas devia um favor a Morgan. Então, ele foi muito duro com suas palavras. Frank nasceu em berço de ouro e nunca havia enfrentado problemas como esse antes. Então, naturalmente, Frank odiava Axel até os ossos. Ele não podia dizer nada porque sentia que se dissesse, Axel simplesmente o deixaria ali. Frank era mais velho que Axel, mas era muito mais fraco que Axel. Isso também alimentava a raiva de Frank. No entanto, ele não gritou de volta para Axel porque sabia que Axel estava ensinando. Eles poderiam ter chegado à cidade no mesmo dia, mas como Axel estava treinando Frank, levou 4 dias e finalmente eles estavam perto da cidade. Depois de caminhar por 1 hora, eles finalmente chegaram ao portão da cidade. Frank caiu no chão depois de chegar ao portão da cidade. Ele tinha vários arranhões e ferimentos no corpo, seu cabelo estava desgrenhado e suas roupas estavam cheias de lama e sujeira. Ele parecia um mendigo que estava esperando sua morte. Os guardas no portão sabiam quem ele era, então começaram a correr em sua direção, temendo que algo pudesse ter acontecido com ele. Sir Frank, você está bem? Você está ferido em algum lugar? Perguntou o guarda. Ele está bem. São apenas arranhões normais. Eu o levaria para Morgan. Não se preocupe. Como esses arranhões podem ser normais? Era isso que o guarda queria perguntar, mas ele ficou quieto quando ouviu Axel chamar Morgan pelo nome. Frank estava chorando baixinho quando chegou à cidade. Ele nunca tinha ficado tão feliz antes de chegar à sua própria cidade. Normalmente ele sairia da cidade para outra cidade com seus amigos para festejar. Naquela época, ele não queria vir para sua cidade, mas seu pai sempre me ligava. Mas agora, ele estava tão feliz que estava dentro de sua cidade. Ele estava salvo. Ele não morreria na floresta. Levante-se. Você é filho de um líder de ginásio. Por que está dormindo na estrada? Gritou Axel duramente. Frank começou a se levantar lentamente. Todo seu corpo gritava de dor, mas ele resistiu. O que diabos aconteceu com você, meu filho? Quem fez isso com você? Gritou uma mulher que estava olhando para todos os ferimentos de Frank. Esta era a mãe de Frank. Frank queria culpar Axel porque ele era o responsável, mas nesses 4 dias ele tinha visto e observado Axel. Ele sabia que Axel era um homem perigoso e não queria mais irritar Axel. Então, ele simplesmente ficou quieto. Marie, leve Frank para o hospital e cuide dele. Você não vê que tem uma visita, disse Morgan, decepcionado com o filho. Ele podia imaginar o que tinha acontecido. Ele havia dito a Axel para deixar Frank experimentar a vida selvagem. No entanto, ele também conhecia seu filho. Seu filho deve ter irritado Axel e então Axel levou seu trabalho muito a sério. Ele não podia culpar Axel. Axel havia chegado a uma posição em que deveria ser respeitado e seu filho deve ter claramente esquecido disso. Depois que Frank foi levado para o hospital, Morgan e Axel sentaram-se nas cadeiras para conversar. Então, como foi meu filho? Eu realmente não conseguia acreditar que ele era seu filho, respondeu Axel com um tom áspero. Suspiro, eu sei o que você quer dizer. Eu quero que ele se esforce e seja um bom treinador, mas a mãe dele é muito mole com ele. Ela não me deixa treiná-lo direito. Acho que realmente estraguei meu filho. Mas você pode me dizer quais erros ele cometeu? Eu quero saber. Ele sabia que seu filho era extremamente mimado. Foi por isso que ele disse a seu filho para ir com Axel. Ele queria que seu filho tivesse um choque de realidade. O que posso dizer? Ele não tem nenhum pingo de experiência. Ele nunca seguiu instruções e sempre fez o que gostava. Quero dizer, como ele poderia não seguir meus comandos em uma situação de vida ou morte? Ele é ignorante e arrogante. Os Pokémons dele não são bem treinados. Até Metaurus poderia vencer seu Pokémon mais forte e Metaurus não é nem um rank elemental. Como você está treinando? Axel respirou fundo. Ele estava bravo, mas não queria gritar com um líder de ginásio. Ele se acalmou. Eu acredito que ele não deveria ser um treinador porque ele não tem o que é preciso para ser um, disse Axel com uma voz profunda. Axel foi duro com Frank porque ele estava bravo. Frank era muito amigável, mas agia como um jovem mestre em romances chineses. Quando ele ouviu que Frank tinha Pokémon de nível elemental, ele pensou que talvez Morgan o tivesse treinado e ele simplesmente não tivesse experiência na natureza. Como ele estava errado. Mesmo tendo músculos grandes, ele não era forte. Axel podia matá-lo com um único soco. Ele não era ágil e era muito lento.
Seus Pokémon devem ser criados com vários recursos porque eles eram extremamente fracos para um Pokémon de classificação elemental. Mesmo que Axel estivesse treinando, Frank não escutou e tomou decisões estúpidas. Axel teve que interferir inúmeras vezes para salvar sua pele. Ele não conhecia Frank antes. Ele tinha aceitado Frank como um favor para Morgan, mas isso não significava que ele teria que tomar conta dele. Ele odiava especialmente pessoas como Frank. Ele veio de uma família de classe média e teve que trabalhar duro e ganhar tudo para si mesmo. E lá estava Frank. Tudo foi dado a ele, mas ele não tinha feito nada para ganhar isso. Foi isso que o deixou muito bravo. Eu entendo porque você disse isso, mas não posso deixar meu filho ficar assim. Sei que ele é talentoso, mas também sei que ele não é muito trabalhador. Então quero fazer uma proposta. Você tem algum tempo até a batalha da liga começar. Por que não treina Frank durante esse tempo? Não estou dizendo para você fazer isso de graça. Eu pagaria você da maneira que você quiser. Você pode pedir qualquer coisa para mim, disse Morgan. Ele sabia que não poderia treinar Frank porque sua esposa não o deixaria ser duro com Frank e Frank não o ouviria. Então, ele queria que Axel treinasse Frank. Sinto muito, Sr. Morgan. Mesmo que eu quisesse treiná-lo, não poderia até que ele quisesse se aprimorar. Posso dizer que ele não queria treinar e se aprimorar. Então tenho uma contraproposta. Agora tenho que ir à sede da Liga para me inscrever para a Batalha da Liga e também obter o certificado de treinador-mestre. Então eu teria que ir em uma missão com o líder da família Venu. Levaria de 1 a 2 semanas. Se você puder convencer Frank e fazê-lo perceber que ele deve trabalhar duro, ficarei feliz em treiná-lo até o início da Batalha da Liga. Mas se você não puder, então eu também não posso ajudá-lo a esse respeito. Axel estava muito firme em sua condição. Sim, seria legal que Morgan lhe devesse um favor e seria legal ter um bom relacionamento com o futuro líder de ginásio, mas ele não faria isso se fosse perda de tempo. Ele tinha muitas coisas para fazer. Ele tinha que treinar seus Pokémons para a Batalha da Liga. Ele tinha que evoluir Nidorino. Ele não tinha tempo livre. Capítulo 392. Axel não perdeu tempo e reservou um voo para amanhã. Morgan o recebeu em sua casa para outro jantar. A mãe de Frank também estava lá. Frank já havia sido curado. Havia algumas bandagens em seu corpo, mas ele estava bem. A cabeça de Frank se recusou a virar para Axel. Ele ficou traumatizado pela experiência. Morgan falou e Axel respondeu a algumas delas. A propósito, quando você ganhar um certificado de treinador de nível mestre, tire todos os seus Pokémon de nível pseudo-rei. Não os esconda, disse Morgan. Quando ele foi buscar o certificado de treinador avançado, ele não se sentiu obrigado a mostrar todos os seus Pokémon e foi isso que ele fez. Por que isso acontece? Bem, você vai se registrar para a Batalha da Liga. Quando você se registrar para a Batalha da Liga, você terá que mostrar todas as suas credenciais, seus emblemas de ginásio e todos os seus Pokémons. Portanto, seu Pokémon de classificação pseudo-rei pode não ser aceito se você não mostrá-lo durante o certificado de treinador de classificação mestre. A Liga não é muito rigorosa sobre isso, mas por que arriscar, certo? Enquanto isso, Frank estava se sentindo mal. Axel, que era mais novo que ele, iria se registrar para o nível de treinador mestre e para as batalhas da Liga. E ele nem sequer tinha um Pokémon de nível pseudo-rei. Axel e Morgan não falaram sobre Frank no jantar. Depois do jantar, Morgan mostrou-lhe seu quarto e ele foi dormir. Filho, venha para minha sala de estudos. Precisamos conversar, disse Morgan. Frank também não disse nada e depois de comer foi para a sala de estudos do pai. Seu pai era muito reservado sobre essa sala e raramente deixava alguém entrar. Agora, me conte o que aconteceu na floresta. Quero ouvir sua versão, disse Morgan. Frank contou a mesma história, mas sua versão era bem diferente da de Axel. Em sua história, ele era o herói. Ele disse que Axel era como um demônio encarnado. Ele quase morreu muitas vezes e teve muitos ferimentos. Mesmo à beira da morte, Axel raramente me ajudou e ele teve que lutar contra muitos grupos de Pokémon selvagens. Depois de falar e contar sua história e como ele foi maltratado, ele parou. É só isso? Sim, pai. Não quero ver aquele cara de novo. Bom. Hahaha. Morgan começou a rir alto, o que honestamente assustou Frank. Por que seu pai estava agindo fora do personagem? Filho, você sabe alguma coisa sobre Axel? Você pode saber algumas coisas, mas pode não saber a história completa. Axel, diferente de você, nasceu em uma família de classe média. A família dele não tinha dinheiro suficiente, então eles deram a Axel um Pokémon com seleção aleatória. Ele trabalhou duro por 2 anos e agora ele é o que é. Ele manteve um bom relacionamento com a família Venu e é um ancião da família Venu. Ele é o sucessor do próprio Ock. Ele tinha muitos Pokémons de classificação pseudo-rei. Ele havia conseguido todos os emblemas de ginásio. Ele lutou com Kent como seu último emblema e venceu. Ele fez tudo isso em menos de 2 anos. Agora olhe para você. Você é mais velho que ele. Você tinha todos os recursos e dinheiro. Todos os seus Pokémon têm um potencial monstruoso. E olhe para você e olhe para ele. Seu Raichu, seu Pokémon mais forte, não consegue nem vencer seu Pokémon mais fraco. Você é fraco, não desbloqueou sua aura e não tem nenhum emblema de ginásio. Você não tem nada. Você não ganhou nada. Não estou dizendo para você derrotar Axel porque isso é simplesmente impossível para você. O que estou dizendo é para você trabalhar duro. É hora de levar a sério. Se você não leva isso a sério, então desista de ser um treinador. Você não consegue nem vencer um treinador normal. Como você vai lidar com essa academia no futuro? Lembre-se das minhas palavras, Frank. Eu não vou te dar essa academia se você não for capaz. Sua mãe sempre te mima dizendo que você ainda é um bebê. Mas você é realmente um bebê?
Se você não quer trabalhar duro, então desista de ser um treinador. Você é uma vergonha para os treinadores. Treinadores normais não têm recursos como você, mas eles treinam duro para obtê-los. Você tem todas as coisas que precisa, mas não trabalha duro. Morgan havia segurado sua raiva por um longo tempo. Depois de falar com Axel, ele ficou muito bravo. Qualquer um ficaria se alguém dissesse coisas ruins sobre seu filho. Mas o problema era que ele não conseguia nem refutar. Sua esposa mimou Frank, mas Morgan sabia que ele também era parcialmente responsável. Eu te darei um dia. Se você não quiser trabalhar duro, eu pessoalmente tiraria esse distintivo de treinador de você. Se você quiser trabalhar duro de agora em diante, então Axel aceitou treiná-lo por algum tempo. A escolha é sua. Você é um homem agora. Você precisa ser responsável por suas ações. Esperarei sua resposta até amanhã. Agora saia do meu quarto, gritou Morgan. Lágrimas saíam dos olhos de Frank. Ele tinha sido repreendido pelo pai muitas vezes, mas dessa vez era sério. Ele sabia que nunca se esforçava muito, mesmo que seu pai lhe dissesse para fazer isso, mas nunca imaginou que não seria um treinador ou um líder de academia no futuro. Enxugando as lágrimas, ele saiu da sala de estudos para seu próprio quarto. Sua mãe bateu na porta para perguntar se ele estava bem, mas ele não abriu a porta. "Por que você foi tão duro com Frank?" gritou Casey com a mãe de Frank. Ele precisava ouvir isso. "Você não podia ter dito isso devagar? Frank é apenas uma criança e... Calhe a boca! Calhe a boca! Se você está em uma ilusão se você acha que nosso filho ainda é uma criança. Ele tem 19 anos de idade. Olhe para Axel ou qualquer outro treinador no mundo, e então olhe para nosso filho. Nosso filho é um covarde e você é responsável por isso. Ele diz que quer ser um grande treinador e assumir meu papel no futuro. Mas seu Pokémon de classificação elemental não conseguiu derrotar nenhum Pokémon de classificação rara. Ele nunca soube da importância do trabalho duro e do dinheiro e você é totalmente responsável por isso. Eu não deixaria meu filho cair tão baixo. De agora em diante, qualquer decisão que eu tomar para nosso filho, você não se oporá a ela. Nosso filho precisa de um mentor, um pai, não você. Você já fez o suficiente." Mas sabia que não era sensato responder ao marido agora. Ela foi para seu próprio quarto. Morgan estava muito bravo. Ele estava bravo consigo mesmo. Se ele tivesse gritado os dois antes, Frank não teria chegado a tal estado. Mas ainda não era tão ruim. Frank poderia se recuperar disso, mas tudo dependeria de Frank agora. Axel se despediu e então pegou o voo. O voo durou cerca de 16 horas e ele teve tempo suficiente para descansar e planejar seu próximo movimento. Após 16 horas, Axel chegou à Liga Canto e agora estava pronto para ir à Liga para obter seu certificado de treinador. Ele enviou uma mensagem para Lance e Lorelai. Ele não sabia se eles estavam aqui, mas seria legal encontrá-los depois de tanto tempo. Ele foi em direção ao prédio. Dessa vez havia outro guarda e o guarda não o parou como antes. Ele foi guiado pela equipe e eles finalmente chegaram a outro prédio. "É aqui que examinaríamos a autenticidade do seu distintivo de treinador de nível mestre. Por favor, envie seus pokémons de nível pseudo-rei", disse uma recepcionista. Eles estavam agora em um estádio de batalha. Este não era o mesmo estádio de batalha de antes, mas parecia muito similar. O nome da recepcionista era Soma. Ela teve uma boa experiência em testar o certificado de classificação de mestre. Ela também tinha visto muitos Pokémon poderosos. Ela tinha ouvido falar muito sobre Axel e estava animada para ver seus Pokémon. Axel então pegou uma bola mestra e depois outra. Soma sentiu com a cabeça. Um treinador famoso como Axel deveria ter pelo menos 2 Pokémon de classificação pseudo-rei. No entanto, Axel não parou. Ele começou a tirar um Pokémon após o outro. A expressão de Soma passou de surpresa para horrorizada. Axel tinha tirado um total de 8 bolas. Isso significava que ele tinha 8 Pokémon de classificação pseudo-rei? Ela se recusou a acreditar. "Venham todos vocês, rapazes." Soma então percebeu que não estava sonhando. Capítulo 393. Axel tinha 8 Pokémon de classificação pseudo-rei. 1. Shedinja. 2. Charizard. 3. Nidorino. 4. Beedrill. 5. Mamoswine. 6. Alakazam. 7. Cetelix. 8. Gogoats. Todos eles eram Pokémons de classificação pseudo-rei. Foi uma grande conquista para qualquer treinador ter tantos Pokémons de classificação pseudo-rei em um período de tempo tão curto. Soma começou a examiná-los e percebeu que nenhum deles estava se opondo à ordem de Axel. "Há mais algum teste?" "Ah, não há nenhum. Você receberá seu certificado agora." "Sério? Tive que brigar com alguns de seus funcionários para conseguir o certificado de instrutor avançado. É só uma formalidade. Você não precisa fazer isso. Eu vou te dar seu certificado", disse Soma e saiu apressadamente do estádio. "Quem lutaria com um monstro como você?" Ela pensou. Ela não tinha forças para mostrar sua cara profissional para Axel. Ela estava muito surpresa com os Pokémons de Axel. Todos eles eram muito poderosos. Não pareciam ter acabado de subir de nível. Como um treinador poderia ser tão poderoso? Axel finalmente recebeu seu certificado de classificação de mestre. Um treinador normal ficaria muito feliz, mas Axel não demonstrou tais emoções. Era apenas um certificado para ele. "Eu também quero me registrar para a liga", disse Axel. "Claro que sim. Siga-me", disse Soma e a seguiu até uma pequena sala. "Por favor, me dê seu cartão novamente e envie todos os seus Pokémon." Axel fez o mesmo e Soma ficou surpreso novamente ao ver que ele tinha um total de 13 Pokémon e nenhum deles era fraco. "Agora eu teria que tirar uma foto sua."
Por favor, fique ereto, disse Soma. Ela tirou as fotos e o registrou para a Batalha da Liga. A Batalha da Liga começaria depois de 8 meses. Esteja preparado para isso. Há uma lista de coisas que você precisa saber antes do início da Batalha da Liga. Elas seriam enviadas para você em seu e-mail. Agora você está oficialmente registrado para a Batalha da Liga. Axel completou todos os procedimentos e finalmente saiu do prédio. Seu telefone começou a tocar e ele viu 5 mensagens de Lance, 2 mensagens de Lorelai e 9 chamadas perdidas de Lance. Trinca, 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 trinca. Ei, Axel, onde você está agora? Perguntou Lance. Acabei de me registrar para a Batalha da Liga. Onde você está? Ah, por que seu telefone está fora de alcance? O que você quer dizer? Axel, você está dentro do prédio da Liga Canto. Você realmente acha que alguém pode te chamar para lá? A Liga Canto é um dos lugares mais protegidos do mundo inteiro. De qualquer forma, eu e Lorelai vamos a um restaurante. Vou te mandar os detalhes. Vamos nos encontrar lá. Sim, irei até lá o mais rápido que puder. Lance lhe deu um grande abraço de urso e Lorelai apertou sua mão. Axel sentiu que fazia muito tempo desde que os conheceu, mas só fazia alguns meses. Lance e Lorelai também estavam pensando a mesma coisa. Eles entraram no restaurante e reservaram uma sala privada. Então, como vai, Axel? Sinto que já faz muito tempo que não nos conhecemos, disse Lance. Bem, eu também sinto mesmo. É estranho, não é? Sim, definitivamente é estranho, disse Lorelai. Então, você finalmente conseguiu todos os 8 emblemas de ginásio, hein? Eu simplesmente não consigo acreditar, disse Lance suspirando. Ele e Axel tinham a mesma idade, mas Axel tinha ido para muito longe agora. Quantos emblemas de ginásio você ganhou? Perguntou Axel. 5 deles. Finalmente tenho 3 pokémons de classificação pseudo-rei agora. A maioria dos meus pokémons subiu para a classificação elemental, mas ainda estou longe de você. Pretendo desafiar outros ginásios depois de algum tempo, disse Lance. E você, Lorelai? Eu tenho 5 pokémons de classificação elemental agora. No entanto, eu só tenho um pokémon de classificação pseudo-rei, diferente de Lance. Chega de falar de nós. Quantos pokémon de classificação pseudo-rei você tem agora? Perguntou Lorelai. Quando Axel disse quantos pokémon de classificação pseudo-rei ele tinha, Lance cuspiu sua bebida e Lorelai começou a tossir alto. Foi uma reação instantânea. O quê? 8 deles? Cara, você ao menos dorme? Como você consegue ter tantos pokémons de classificação pseudo-rei? Perguntou Lance. Você já sabe minha resposta, Lance. Sim, você trabalha mais duro do que nós. Mas também não somos alvos fáceis. Depois que você foi e se tornou líder por lidar com a maré, fomos brutalmente punidos por nossas famílias, disse Lance. O que aconteceu? Perguntou Axel. Cada um de nós teve que participar da maré. Não só eu e Lorelai. Mas todos os gênios do mundo tiveram que fazer isso. Até Steven e Cynthia fizeram isso. Agora mesmo a maioria de nós nos odeia até os ossos. Como isso é culpa minha? Eu não queria fazer parte da maré. Fui forçado a fazer isso. E as decisões da sua família não são minha responsabilidade, disse Axel. Mesmo assim, estou apenas avisando. Eu e Lorelai somos seus amigos, então não pensamos assim, mas alguns gênios pensam, disse Lance. A comida chegou e eles começaram a comer. Começaram a conversar no meio tempo. Fazia muito tempo que não se viam. Depois da expedição, Axel fez e conquistou muitas coisas. A propósito, por que você está se registrando para a Batalha da Liga? Mesmo se você vencer, você não será capaz de derrotar a Elite 4 ou campeão, perguntou Lorelai. Isto é só para praticar. Sei que não posso vencê-los, mas se eu apenas me sentasse e relaxasse, nunca trabalharia mais duro. Também teria a ideia do poder da Elite 4 e do campeão, disse Axel. Você fala como se tivesse certeza de que venceria a Batalha da Liga. Lembre-se, Axel, há muitos treinadores que falharam nas batalhas da Liga antes. Esses treinadores anteriores que são mais velhos e experientes do que você também participariam. Então você tem que ter cuidado, disse Lance. Axel sabia disso. Mas essas eram as únicas pessoas que falharam ou perderam a Batalha da Liga. O vencedor da Batalha da Liga não teria que participar da Batalha da Liga. Eles lutariam separadamente. Primeiro, haveria uma batalha de liga onde todos os treinadores que tivessem 8 emblemas da região de Canto competiriam. Haveria muitas rodadas e o vencedor da batalha de liga competiria contra os vencedores anteriores da batalha de liga que não conseguiram vencer a Elite 4. Então o vencedor daquela fase lutaria contra a Elite 4. Se você conseguisse vencer a Elite 4, você passaria para a próxima fase, onde lutaria contra os vencedores da Elite 4. Quando você os vencesse, você finalmente lutaria contra o campeão. As batalhas da Liga aconteciam uma vez a cada 2 anos. As batalhas da Elite 4 aconteciam uma vez a cada 3 anos e as batalhas dos campeões aconteciam uma vez a cada 4 anos. Era um longo processo para se tornar um campeão, mas se você vencesse o campeão, você seria o próximo campeão da região. Já que Axel participaria de batalhas de liga, ele lutaria com aqueles que nunca tinham vencido a batalha de liga. Então, nenhum deles teria um Pokémon de rank rei. Axel estava confiante de que teria pelo menos um Pokémon de nível rei durante esse tempo. Posso vencer a batalha da liga se tiver um Pokémon de nível rei até lá, disse Axel. Ou, você está tão confiante de que poderia ter um Pokémon de rank rei até lá? Axel, a diferença de poder entre um Pokémon de rank pseudo-rei e um Pokémon de rank rei é muito grande. Então, obviamente, levaria muito tempo para classificá-los. Você sabe disso, certo? Perguntou Lance. Eu sei disso, mas estou determinado a ter pelo menos um Pokémon de nível rei até lá. Faltavam 8 meses para Axel ter um time de Pokémons de rank rei. Lance estava certo sobre isso. Levaria um tempo enorme para um Pokémon subir de rank pseudo-rei para rank rei.
Seus pokémons estavam no estágio de rank pseudo-rei há algum tempo. Mesmo que fosse difícil fazer isso, ele acreditava que Cetelix poderia atingir o posto de rei durante esse tempo. Cetelix era o pokémon mais próximo de atingir o posto de rei agora. Ele não disse nada disso para Lance e Lorelai, mas agora estava ainda mais determinado a se tornar mais forte. Você já ouviu falar de um cara chamado Brini? Perguntou Axel. Capítulo 394. Brini tinha sido um assunto quente alguns meses atrás. Ele veio da região de Unova e veio de uma família de classe média similar a Axel. No entanto, a taxa surpreendente de progresso de Brini surpreendeu até mesmo Axel. Enquanto Axel ganhava seu 6º e 7º emblemas, Brini já havia garantido todos os 8 emblemas e se inscrito para a Batalha da Liga Unova. Axel era conhecido como um treinador de rápido progresso, superando até Lance e Lorelai. Sua conquista foi resultado de seu esforço incansável e do suporte do sistema. Brini, no entanto, conseguiu ultrapassar Axel. Isso deixou Axel pensando: como isso era possível? Qual era o segredo de Brini? Infelizmente, Axel estava tão imerso em seu próprio trabalho e treinamento que não acompanhou as notícias. Bem, ouvi dizer que ele foi o treinador mais rápido da história a obter todos os 8 emblemas de academia desde que começou sua jornada. Ele também derrotou Oki e você revelou Lance. Sério? Quem foi mais rápido, eu ou Oki? Axel perguntou. Era o professor Oki, Axel. Estou surpresa que você não saiba disso, comentou Lorelai. Eu não mantenho pontuações. A maioria das pessoas faz isso, Lorelai rebateu. Certo, você ouviu mais alguma coisa sobre ele? Axel continuou. Se Brini conseguiu superar o recorde de Oki, ele deve possuir habilidades extraordinárias. As pessoas estão dizendo que Oki cometeu um erro significativo ao escolher você como seu sucessor em vez de Brini, revelou Lorelai. O quê? Como eles ousam? Eu trabalhei duro para chegar a esse estágio. Axel explodiu em raiva. Ele desprezava indivíduos que reclamavam sem entender o esforço que ele havia feito. As pessoas tendem a expressar todo tipo de opinião estranha, Axel. Não deixe que isso te incomode, Lance assegurou. Então, alguma outra informação? Axel perguntou mais uma vez. Se Brini superou a conquista de Oki, ele deve ser realmente excepcional. Bem, ele desapareceu depois de se registrar para a Batalha da Liga. Não há notícias dele. Acredito que ele esteja se concentrando no treinamento, respondeu Lance. Ok, eu tenho uma pergunta, Axel interrompeu. Atirar. Eu sei que vocês dois conheceram muitos treinadores geniais da nossa idade. Quem vocês acham que é mais forte agora? Eu, Steven ou Cynthia, ou há outros que são mais fortes? Axel se perguntou. Sabe, dói um pouco que você não tenha incluído meu nome naquela lista, Lance provocou com um longo suspiro. Eu mencionei, outros que são mais fortes, não mencionei? Axel se defendeu. Tudo bem, só estou brincando com você. Não os encontro em reuniões semanais. Nossas famílias se encontram com outras famílias poderosas uma vez a cada 1 ou 2 anos, então não sei muito sobre elas. Além disso, eles são muito secretos sobre o progresso do treinamento. Eu também sou. Mas se eu tivesse que dar um palpite, sinto que você é mais forte que Steven. O progresso que você teve nos últimos meses é muito grande. Não vi todos os seus pokémons, mas ouvi dizer que você derrotou o Senhor Quente para ganhar seu 8º emblema de ginásio. Isso diz muito. Entre você e Cynthia, é difícil dizer. Não a conheci nesses 2 anos, mas ouvi algumas coisas sobre ela. Dizem que seu garchão é muito mortal. Mas se eu tivesse que escolher um, escolheria Cynthia em vez de você, Lance concluiu. Ela é tão poderosa, hein? Você não a conheceu, Axel. Não sei se ela tem 8 Pokémon de classificação pseudo-rei como você ou se os Pokémon dela são mais poderosos que você, porque não sei muito sobre vocês dois, mas... Mas o quê? Mas é só a presença dela, cara. Ela dá uma aura de autoridade. Como se ela fosse dona do mundo e tudo estivesse abaixo dela. Quaisquer desafios que ela tenha enfrentado, ela saiu vitoriosa. Ela dá a sensação de que nada pode arranhá-la, como uma montanha, e se a montanha decidir se mover, então tudo estaria acabado. Você pensou muito profundamente sobre ela. Você não sente o mesmo de mim? Axel questionou. Não sei, cara, penso em você como um amigo, então não me sinto assim. Eu poderia sentir o mesmo por você se fossemos inimigos, disse Lance. Então, Cynthia não é sua amiga? Presumi que você interagia nessas reuniões de família, provocou Axel. Oh, ninguém ousa ser amigo de Cynthia. Ela é tão imponente que todos mantêm distância. A conversa deles fluiu por vários tópicos. Axel finalmente obteve insights cruciais sobre seus rivais. Mesmo no anime, Cynthia foi retratada como uma treinadora formidável. Enquanto Steven tinha seu próprio poder, Cynthia estava em um plano ainda mais alto. Ei, Lance, você já ouviu falar desse garoto chamado Leon? Lorelai interrompeu. Não, quem é ele? Lance questionou. Ouvi dizer que ele vem da região de Galar. Apesar de jovem, ele é considerado um prodígio. Dizem que ele pode até superar Cynthia algum dia. Sério? As pessoas inventam todo tipo de bobagem hoje em dia. Não dê atenção a esse tipo de bobagem, Lance dispensou. No entanto, Axel estava familiarizado com quem Lorelai se referia. Leon, o futuro campeão da região de Galar, estava destinado a se tornar um formidável treinador. Foi um prazer conhecê-lo, Axel. Vejo você na Batalha da Liga. Lance se despediu, apertando a mão de Axel. Achei que você não fosse participar, lembrou Axel. Verdade, mas depois da nossa conversa mudei de ideia. Posso não conseguir vencer a Batalha da Liga, mas ganharia muita experiência, explicou Lance. Com suas despedidas trocadas, eles se separaram. Lance havia arranjado um avião para o transporte de Axel. Pegando, Axel foi até a família Venu. Angela provavelmente já havia completado sua missão. A hora da evolução de Nidorino havia chegado. Após um período de 39 horas, sim, o voo levou esse tempo para chegar à família Venu. Axel sentiu o cansaço da viagem por canto. Apesar do confortável avião particular de Lance, a fadiga havia cobrado seu preço.
A noite já havia caído quando ele chegou à família Venu. Buscando o consolo de seu lar, Axel foi para a cama. No dia seguinte, Axel foi despertado de seu sono por uma batida em sua porta. Ao abri-la, ele foi saudado por A e B. Ei cara, ouvi dizer que você veio ontem, a cumprimentou, dando um abraço caloroso em Axel. B seguiu o exemplo com um abraço próprio. A família Venu havia se transformado em algo parecido com uma família real para Axel. Ele havia formado laços próximos com indivíduos como A, B e K. Você recebeu alguma notícia sobre o líder? Axel perguntou. Sim, é um assunto importante agora. Vamos discutir isso tomando um drink, sugeriu A. Axel os convidou para dentro de sua casa, uma residência fornecida por Angela. A família Venu possuía uma vasta extensão de terra e casas vagas, uma das quais Axel havia sido alocada em sua chegada inicial. Depois de preparar um chá e pegar os cigarros, Axel havia compartilhado o processo de fabricação com seus companheiros. Eles se acomodaram para conversar. Então, o que está acontecendo? Perguntou Axel. Tempos sombrios, Axel. Estes são tempos sombrios, declarou-a solenemente. Instantaneamente, o comportamento de Axel ficou sério. O que aconteceu? Na esteira da fraude exposta, o líder iniciou uma investigação completa. Tudo agora está sujeito a rigoroso escrutínio e monitoramento. Penalidades severas foram impostas àqueles que se apropriaram indevidamente dos recursos da família. Mesmo aqueles que se envolveram em pequenos atos de corrupção agora estão buscando perdão, explicou A. Isso não é um desenvolvimento positivo, questionou Axel. Não é tão simples assim. Angela deu um passo além. Ela examinou nossos cigarros e os declarou prejudiciais à nossa saúde. Como resultado, os cigarros agora são proibidos na família Venu, revelou A. Quando isso aconteceu? E por que não fui informado antes? Acabei de acender um, Axel expressou em descrença. Bem, já que você é mais velho, achamos que você não seria afetado. Além disso, queríamos fumar, B admitiu. B, como um ancião, é minha responsabilidade seguir as regras. Vamos terminar isso e acabar logo com isso. Então, como vocês dois têm lidado? Imagino que não seja fácil, Axel demonstrou empatia. Ele estava muito familiarizado com a luta para superar tais hábitos. Ele havia lutado contra o mesmo desejo em sua vida anterior. Embora tivesse conseguido se tornar mais disciplinado, A e B não demonstraram a mesma contenção. Não paramos completamente. O consumo diminuiu significativamente, mas agora saímos do ambiente familiar para fumar ocasionalmente, confessou A. Você ainda não me contou se essa coisa toda de fraude acabou? E onde está Angela agora? Capítulo 395. Este caso foi encerrado e acho que Angela está em seu escritório. Mas por que você está perguntando tanto sobre ela? Perguntou B. Axel então contou sua missão com Angela e como eles iriam para o Monte Lua. Axel, aquele lugar ainda não foi explorado. Ouvi dizer que teve um bando de pessoas que tentaram, mas nunca voltaram. Você tem certeza de que quer ir lá? Perguntou B com uma voz preocupada. Essa foi a maior razão pela qual Axel não tinha ido lá até agora. Ele sabia sobre o incidente. Um grupo de exploradores foi até a caverna e nunca mais voltou. Eles tinham pokémons de classificação pseudo-rei com eles. Foi por isso que Axel pensou que deveria ter uma equipe de pokémon de nível rei se quisesse ir para aquele lugar. Não se preocupe. Vou com Angela por esse motivo. Angela tem um pokémon de nível campeão, então eu ficaria bem. Não acho que exista um pokémon de nível campeão ou de nível mestre por aí, concluiu Axel. Axel tomou café da manhã com A e B e depois foi ao escritório de Angela. Olá Axel. Não sabia que você tinha vindo, disse Angela e o cumprimentou. Sim, eu ia perguntar se você está pronto, perguntou Axel. Na verdade, sim. Você quer que alguém vá conosco? Perguntou Angela. Não, só nós dois seria ótimo, disse Axel. Ele não queria trazer outros e complicar as coisas. Angela era muito forte e Axel também não era ruim. Eles seriam o suficiente para essa nova aventura e ele também confiava em Angela. Tudo bem. Peguem todas as coisas que vocês precisam. Nós partiremos amanhã às 6 da manhã, declarou Angela. Ela parecia muito ocupada com seu trabalho, então Axel apenas educadamente deixou o lugar. Ele foi até a loja para comprar poções e outras coisas necessárias. Ele também comprou algumas Ultra Balls e Pokébolas pensando que poderia ter sorte. Axel foi até o campo de treinamento e eliminou todos os seus Pokémon. Estamos indo para a nossa próxima missão. Iremos para o Monte Lua. É um lugar perigoso. Agora, eu sei que vocês trabalharam muito duro no mês passado e também aprenderam alguns movimentos novos. Alguns de vocês também dominaram sua habilidade. Eu quero que vocês treinem esses novos movimentos e que vocês se sintam confortáveis com isso. Axel também disse para eles não treinarem até o limite. Eles tinham que ir para uma nova missão amanhã e ele não queria que eles se cansassem. Nidorino estava especialmente feliz com isso. Axel já havia dito a ele que ele iria evoluir para sua forma final e agora era a hora. Axel observou o progresso de seus pokémons no mês passado. Gyarados tinha aprendido manipulação de água e também subiu Cauda de Água para o nível 40. No nível 40, Cauda de Água era um movimento poderoso. Outros ficariam surpresos ao testemunhar um pokémon de nível elemental capaz de usar um ataque com tanto poder. Cetelix tinha aprendido autotomizar levitação magnética, tempestade de areia e poder antigo. Ele tinha treinado duro e subiu o nível de poder antigo para o nível 39. Ele tinha treinado esse movimento com Charizard. No entanto, ambos não conseguiram subir o nível para 40 até agora.
Ele também tinha subido o nível de Tempestade de Areia e Armadilha de Areia para o nível 40. No entanto, ele ainda não conseguia aprender seu novo movimento, Domínio de Areia. Qualquer movimento pré-domínio ou do tipo domínio era muito difícil de aprender. Houve algum progresso, mas ainda não era capaz de aprender. Domínio da areia, 45% aprendido. Foi isso que o sistema mostrou. No entanto, ele conseguiu dominar sua habilidade. Em jogos e animes, robustez era um movimento útil. Ele permitiria que um Pokémon sobrevivesse com um HP se fosse atacado com HP total. No entanto, na realidade, a defesa de um Pokémon aumenta em uma margem enorme com robustez. Depois de ter sido dominado, Axel percebeu que Cetelix precisava ser derrotado 2 vezes. Isso significa que o Cetelix adquiriu a função assim como os jogos. Venusauro também aprendeu seu novo movimento Restaurar e conseguiu elevá-lo ao nível 25. Venusauro teve a maior melhoria. Síntese, Folha Navalha, Chicote de Cipó, Bola de Energia, Pó do Sono e Controle de Campo subiram ao nível 40. Síntese, agora é possível recuperar 50% de HP com a ajuda de Dia Ensolarado. Folha Navalha, o poder e a área de ataque aumentaram enormemente. Chicote de Videira, agora ele podia usar 6 videiras para atacar e manipular. Antes ele só podia usar 2 videiras. Bola de Energia, o poder da Bola de Energia aumentou. Parecia mais concentrado e seu poder quase dobrou. Pó para dormir, o efeito do ataque aumentou. Controle de campo, era como o controle de campo de Gogoat quando estava no nível 40. Ele consumia muita resistência, mas agora parecia uma versão minúscula do lançamento de madeira de Hashirama. Francamente, Venusauro completou todas as condições para subir ao posto de Pseudo-Rei, exceto suas estatísticas. Mamosvine também havia completado seu regime de treinamento. Ele não conseguiu subir Armadura de Areia para o nível 40. Ele ficou preso no nível 39. Pode ser porque ele não tinha maestria de núcleo terrestre ou tinha aprendido o movimento recentemente. Mas Axel estava confiante de que ele seria capaz de fazê-lo depois de algum tempo. Vento Gelado. Agora estava no nível 40. Era como Guiarados Vento Gelado de Quente. No entanto, o poder do ataque era muito menor do que o Guiarados de Quente. Axel acreditava que Mamosvine precisava de mais prática com ele. Mamosvine também conseguiu dominar sua habilidade. Antes, Capa de Neve aumentaria a evasão de portadores de habilidade em 20% em tempestades de granizo. No entanto, Mamosvine também teria dificuldade em ver outros Pokémon durante tempestades de granizo. Agora, essa deficiência foi removida. Mamosvine agora conseguia ver o inimigo perfeitamente em uma tempestade de granizo, o que aumentava ainda mais seus poderes de batalha. Absol e Taurus treinaram duro no mês passado e Axel estava satisfeito com isso. Ele conseguiu a maestria do núcleo para eles. Taurus agora tinha um núcleo de luta e Absol tinha um núcleo escuro. Ambos os núcleos estavam totalmente dominados. Eles ainda não tinham subido para o nível elemental, mas Axel não estava com pressa. Charizard tinha aprendido Vento Nefasto e Corte Aéreo. Isso era apenas para aumentar a diversidade de seus movimentos e também ter mais ataques de tipo especial que seriam impulsionados por sua habilidade oculta. Infelizmente, ele não foi capaz de aumentar o nível de poder antigo para o nível 40, mas foi capaz de aumentar o nível de Empoleirar para o nível 40. O nível 40 Empoleirar automaticamente curava 40% de seu HP, o que era um grande aumento de 25% de antes. Charizard também podia lutar por mais 5 minutos, o que era um total de 10 minutos após Empoleirar ser usado. Empoleirar era diferente do jogo. Ele curava o Pokémon, mas um Pokémon ficava muito cansado e não conseguia lutar depois de algum tempo. Antes, Charizard só conseguia lutar por 5 minutos depois que Empoleirar era usado. Agora aumentou para 10 minutos. Axel acreditava que Charizard seria capaz de aumentar o nível de poder antigo neste mês. Ele estava muito esperançoso sobre poder antigo para Charizard e Cetelix. Pidgeot estava indo bem. Era um maníaco por treinamento. Ele tinha conseguido treinar e aumentar seus movimentos para um bom nível. Agora estava um pouco mais perto de atingir a classificação rara. Alakazam teve uma das melhorias mais qualitativas. Primeiro, sua habilidade foi dominada. Com isso, se um oponente fizer você queimar, paralisar, congelar ou ser envenenado, então o oponente recebe a mesma condição de status também. No entanto, essa era uma habilidade ativa, não passiva. Depois que foi dominada, ela se tornou uma habilidade passiva. Ele também havia aprendido um novo movimento, Melhorar. Ele estava no nível 23 agora. Ele aumentaria diretamente todas as suas estatísticas em 50%, mas só poderia fazer isso por 5 segundos. Depois de 5 segundos, ele ficaria mais fraco e cansado também, pois consumiria uma boa quantidade de resistência. Maior telecinese também subiu para 40. Com isso, Alakazam podia mudar a direção do ataque com pressão de ar. Agora também seria capaz de criar um vácuo ao redor do oponente, tornando-o incapaz de respirar. Manipulação elemental agora era nível 45. Além de espadas e lanças, Alakazam agora podia fazer armaduras com elas também e podia protegê-las. Embora ele use poderes elementais para fazer isso, a armadura era semissólida e podia receber alguns bons golpes. Energia do tipo lutador também foi adicionada à manipulação elemental. Explosão focalizada também subiu para 35. No entanto, Axel teve outro pensamento para isso. Se Axel pudesse ajudar Alakazam a aumentar o nível de choque do trovão lança-chamas ou explosão focalizada para o nível 40, o poder de manipulação elemental aumentaria? Ele estava muito interessado neste tópico e queria explorá-lo mais. Capítulo 396. Ele olhou para as estatísticas de Beedrill. Fazia muito tempo que não fazia isso. Nome do Pokémon, Beedrill, idade, 1 ano. Rank do Pokémon, Pseudo-Rei. Capacidade, enxame 100%. Habilidade oculta, franco atirador, 92%. Potencial, roxo.
Saúde, 3.000 3.000. Ataque, B mais agilidade, B. Defesa, C mais ataque especial, D mais. Defesa especial, C mais. Núcleo, inseto. Poder oculto, psíquico 45%. Ele havia treinado muito seriamente seus novos movimentos e havia algum progresso notável. No entanto, seu movimento principal ainda era a resolução. Axel teve outra ideia para melhorá-lo. Resolução estava agora no estágio 3 e havia se tornado mais difícil de subir de nível após cada melhoria. Ele queria que Beedrill subisse o nível de laser concentrado para 40. Ele pensou que isso o ajudaria muito a chegar ao próximo estágio. Os novos movimentos de Beedrill eram muito criativos e melhorariam muito seu poder de batalha. No entanto, Beedrill ainda estava carente de um poderoso movimento do tipo inseto. Um tipo de movimento que decidiria a batalha. Axel pensou em pensar nisso. Não se engane, Beedrill era um Pokémon poderoso. Devido ao seu movimento passivo, suas estatísticas corporais eram muito altas para um Pokémon de classificação Pseudo-Rei. Sua maestria de movimentos também havia aumentado devido ao seu movimento passivo. No entanto, Beedrill não conseguiu dominar sua habilidade durante um mês de treinamento. Ele havia dedicado a maior parte do seu tempo aprendendo novos movimentos e treinando-os. Ele também estava concentrado no movimento laser concentrado. Axel não estava com pressa, mas Beedrill também teve que aprender um movimento pré-domínio. Ainda estava muito longe de atingir o status de classificação de rei. Shedinja também melhorou muito. Ele subiu 5 movimentos para o nível 40. Hipnose. Agora isso também pode afetar Pokémon inimigos durante o dia. 2. Controle de sombra. Os tentáculos agora têm mini-lâminas que destroem o alvo. 3. Gravidade. Pode usar gravidade reversa em oponentes. 4. Agilidade. Pode usar 4 vezes. 5. Substituto. Agora também é possível usar o substituto para atacar. A maior melhoria foi trazida por substituto. Agora os substitutos podiam ser usados para atacar também. O poder do ataque de um substituto era apenas 30% do poder original, mas Shedinja podia usar 3 substitutos agora. Nome do Pokémon: Shedinja. Idade: 4 anos. Apelido do Pokémon: Marcos. Classificação do Pokémon: Pseudo-Rei. Habilidade: Super Guarda, masterizada. Habilidade oculta: nenhuma. Potencial: roxo, avançado. Saúde: 30 ataque, B. Agilidade: a defesa, E. Ataque especial: a defesa especial, E. Núcleos: fantasma, masterizado. Poder oculto, psíquico, 55%. Essas eram as estatísticas atuais de Shedinja. Devido ao aumento de agilidade e gravidade para mais de 40, seu poder oculto também foi dominado para 55%. Essa foi uma grande melhoria. Substituição, agora estava no nível 50, o que era muito alto. Ele queria que ele subisse o domínio das sombras para o nível 40. Ele estava interessado em seus efeitos. O dreno de resistência do movimento havia diminuído, mas ainda era algo único. Gogoat estava indo muito bem. Quando ele conheceu Gogoat, ele nunca pensou que ele seria um dos seus principais Pokémons. Ele tinha aprendido um novo movimento chamado Domínio de Grama, e também tinha evoluído muitos outros movimentos. No entanto, durante a batalha com o Hypno, ele aprendeu um movimento interessante. Jin. Gogoat matou o Hypno. Jin. A captura de movimento foi ativada. Jin. Gogoat aprendeu a mente calma. Normalmente Gogoat não conseguiria aprender esse movimento, mas devido à captura de movimento, um novo talento de Axel, ele aprendeu mente calma. Mente calma era um dos melhores movimentos de apoio para se ter, mas era igualmente difícil de treinar. Axel não sabia se Gogoat poderia treinar adequadamente com ele. Finalmente Nidorino. Nidorino fez um ótimo trabalho no último mês. Primeiro, ele elevou o substituto veneno giratório, propagação de veneno e transferência de dano de veneno para o nível 40. Ele também aprendeu tempestade de areia, fissura e bomba de lama. No entanto, ele ainda não era capaz de dominar sua habilidade e habilidade oculta. Esse era um problema enorme. Axel estava bem com sua habilidade não sendo dominada, mas ele não estava gostando de entusiasmo, estar apenas em 100%. Quando Nidorino evoluir para Nidoking, sua habilidade oculta muda de entusiasmo para força absoluta. Axel não sabia o que aconteceria com entusiasmo depois que ele evoluísse, mas ele se lembrava de Giovanni dizendo algo sobre isso em seu livro. Giovanni disse que não tinha certeza. Mas se a habilidade ou habilidade oculta de um Pokémon muda após a evolução e o Pokémon domina adequadamente sua habilidade ou habilidade oculta antes de sua evolução, então haverá um bom efeito no Pokémon no futuro. Axel poderia dizer que estava muito perto de dominar o entusiasmo. Ele tinha uma ideia de como fazê-lo e estava treinando para isso, mas a expedição ao Monte Lua começaria amanhã. Nidorino conseguiria dominá-lo até amanhã? Ele não sabia, mas também não podia adiar isso por mais tempo. Axel não conseguia nem ficar bravo com isso. No mês passado, Nidorino tinha trabalhado mais duro entre todos os seus Pokémon. Ele tinha trabalhado ainda mais duro do que Shedinja. Depois que lhe disseram que ele iria evoluir muito em breve, parecia que ele tinha acordado do sono. Ele estava treinando como maníaco. Axel teve que interromper seu tempo de treinamento à força em algum momento porque ele estava ficando fora de controle. Nidorino devagar. Ok, vem aqui. Tenho algo a lhe dizer, disse Axel. Ainda era treinamento.
Eu sei que você quer dominar sua habilidade oculta, mas não vale a pena se você estiver se machucando. Mesmo que você não domine sua habilidade oculta, eu ainda farei de você o Nidorino mais poderoso que existe. Então, descanse um pouco e depois treine. Você também precisa descansar. Axel tentou acalmá-lo e isso ajudou Nidorino. Uma sensação de clareza tomou conta dele. Ele descansou por 30 minutos e Axel conversou com ele o tempo todo. Ok, você pode ir treinar, mas lembre-se de não exagerar. Já era noite e Axel estava pronto para dormir. Nidorino ainda estava treinando. Axel disse para ele descansar por 1 hora antes de começar seu treinamento novamente. Ele conseguia entender seu sentimento. Ele disse a Nidorino que ele ganharia um impulso se dominasse sua habilidade oculta e Nidorino sabia que Axel não mentiria. Então, ele queria dominar sua habilidade oculta antes de evoluir. Isso agora se tornou mais uma batalha mental para Nidorino do que física. Se ele não conseguisse dominar sua habilidade oculta antes de sua evolução, ele se sentiria derrotado e isso diminuiria seu moral. Axel não queria que isso acontecesse, então ele o deixou treinar à noite também. Infelizmente, isso era algo que ele tinha que fazer sozinho. Axel não conseguia evitar o tempo todo. Nidorino agora estava crescendo e Axel tinha que deixá-lo livre para tomar sua própria decisão. Pensando em todas essas coisas, ele foi dormir. No dia seguinte, Axel acordou e foi inundado pela notificação do sistema. Isso acontecia às vezes quando os pokémons que treinavam à noite conseguiam aumentar o nível de seus movimentos ou melhorar suas estatísticas. Havia várias notificações e a maioria delas era sobre Nidorino. Ele olhou para isso. Jin, Nidorino melhorou seu ataque para A. Jin, Nidorino melhorou seu ataque especial para mais. Jin, parabéns. Nidorino dominou sua habilidade oculta entusiasmo. Jin, Nidorino perdeu muita saúde e está gravemente ferido. O que diabos aconteceu? Ele gritou e olhou para as estatísticas. Nome do Pokémon Nidorino, idade 1,5 ano. Apelido do Pokémon Megalania, bloqueado. Classificação do Pokémon, classificação Pseudo-Rei. Habilidade, ponto de veneno 100%. Habilidade oculta, entusiasmo, dominado. Potencial, roxo. Saúde, 4.000-4.500 ataque. A. Agilidade, C defesa, B. Ataque especial, A mais defesa especial, C++. Núcleo, veneno. Poder oculto, elétrico, 20%. Mostrou que seu HP era 4.000-4.500, então não estava à beira da morte. Então deve ter sido tratado enquanto dormia. Ele saiu de casa e encontrou Shedinja. Marcos, o que aconteceu com Nidorino? Ela, ele disse algo sinalizando para segui-lo. Axel o seguiu até um centro Pokémon. Enfermeira, acredito que um dos meus Pokémon se machucou à noite. Era um Nidorino, disse Axel. Não se preocupe, Sr. Axel. Nidorino agora está fora de perigo. Parece que ele treinou muito duro ontem à noite e conseguiu se machucar seriamente. Mas está bem agora. Ele teria alta em algumas horas. Axel respirou fundo. Capítulo 397. Embora o sistema mostrasse que Nidorino havia perdido apenas 500 HP, ele ainda estava preocupado. Posso conhecer o Nidorino agora mesmo? Sim, você pode. Está fora de perigo. Entrem, disse a enfermeira levando-os para o quarto. Nido gritou de felicidade. Enquanto surtava, Axel tinha esquecido completamente que ele havia dominado sua habilidade oculta. Sim, eu sei que você dominou sua habilidade oculta. Parabéns. Mas como você se machucou? Perguntou Axel. Nidorino, Shedinja e Pidgeot começaram a explicar o que aconteceu ontem à noite. Alakazam estava fora, então foi traduzido para Axel. Entusiasmo aumentaria o ataque do portador da habilidade em 50%, mas também reduziria a precisão de todos os movimentos físicos em 20%. No entanto, fora da batalha, se um Pokémon com entusiasmo estivesse liderando o grupo, os Pokémon selvagens tinham 50% mais chances de serem de um nível mais alto. Nidorino queria se concentrar no fora da batalha. Noite passada. O ponto de vista do Pokémon começa. Cara, você realmente quer fazer isso? Quero dizer, é arriscado? Perguntou Charizard. Charizard havia conquistado muito e agora era um Pokémon de classificação Pseudo-Rei. Mas depois de ver Nidorino treinar tanto, ele queria apoiá-lo. Então, ele sempre ficava à noite para apoiar Nidorino. Charizard e Nidorino eram melhores amigos. Sim, cara, acho que consigo. Você só precisa confiar em mim, disse Nidorino. Então, deixe-me entender. Você quer ir para a floresta à noite, usar sua habilidade, entusiasmo, e ver se consegue atrair Pokémon mais ou menos poderosos para você. E você quer que a gente vá com você. Não, isso não vai acontecer. Não quero sujar minhas penas, e preciso do meu sono de beleza. Então não irei. Pidgeot fez uma forte posição de que não queria se juntar a eles. A habilidade de Nidorino só funcionava se ele estivesse liderando um grupo, então não funcionaria se estivesse sozinho. Não se preocupe, cara, eu estou aqui para te ajudar, disse Charizard, dando um tapinha nas costas dele. Eles podem ser melhores amigos, mas pareciam mundos separados. Charizard era muito mais alto que Nidorino. Ainda não era Nidoking, então sua altura era relativamente pequena. Eu também vou acompanhá-los. Não quero que vocês, crianças, se machuquem, disse Shedinja. Esses eram os únicos Pokémon que estavam ativos à noite. Gogoat e Alakazam também se juntavam a eles às vezes, mas não o fizeram naquela noite. Após 1 hora. Acho que já fomos longe demais, disse Charizard. Eles estavam correndo dentro da floresta por 1 hora e tinham alcançado uma boa distância. Nidorino assentiu com a cabeça. Ele fechou os olhos e soltou um rugido incomum. Em poucos segundos todos ouviram farfalhar e grama se movendo, mas nenhum Pokémon selvagem apareceu. Eu consigo sentir Pokémon elementais e de classificação rara ao meu redor, mas eles começaram a fugir, disse Charizard.
Seus sentidos eram muito aguçados, e ele conseguia sentir. Todos conseguiam sentir. Isso significa que falhei, disse Nidorino com um suspiro. Como você falhou? Você queria atrair Pokémon de nível mais baixo e conseguiu. Você fez um bom trabalho. Você deveria se dar algum crédito, disse Charizard. Eu os atraí, mas eles estavam muito cautelosos e já tinham ido embora. Eu queria que eles se aproximassem de mim, disse Nidorino. Charizard está certo. Você mostrou melhora, o que é totalmente diferente de antes. Anteriormente você só conseguia atrair Pokémon de nível mais alto com 50% de precisão, mas agora você consegue atrair Pokémon de nível mais baixo também. Isso é progresso. Você deveria estar orgulhoso, disse Shedinja. Obrigado, chefe, disse Nidorino. Agora vamos tentar ver se consigo atrair Pokémon de nível mais alto. Fim do ponto de vista de Pokémon. Foi quando o inferno começou. De alguma forma, poderosos Pokémon de classificação Pseudo-Rei o cercaram, e havia até um Pokémon de classificação Rei. Nidorino tinha a melhor defesa, então ele aguentou os golpes enquanto todos eles corriam, traduziu Alakazam. Axel queria repreender todos eles, mas Nidorino tinha acabado de dominar sua habilidade oculta, e ele não queria fazer isso agora. Trim, trim. Axel, onde você está? Já estou perto do avião. Ah, Angela, temos um problema aqui. Axel contou tudo a Angela e pediu que ela esperasse algumas horas. Ela ficou bem com isso e disse para ele cuidar de seus Pokémon. Axel pensou sobre a aplicação de entusiasmo depois de dominá-lo. Ele poderia atrair Pokémon de nível mais baixo e mais alto com 100% de certeza. Essa era uma habilidade poderosa se bem usada. Nidorino poderia usar isso durante uma maré e interromper o fluxo. Se Axel fosse mais fundo, Nidorino era capaz de manipular energia infinita de tal forma que poderia atrair o que quisesse. Isso poderia torná-lo poderoso em muitos outros cenários, já que atrair um grupo tão grande era um tipo de poder controlador, e poder controlador poderia ser muito mortal. Levou 2 horas para Nidorino ficar completamente bem. Axel os chamou de volta para suas bolas e foi encontrar Angela. Eles se cumprimentaram e sentaram no avião. O destino era longe, sem nenhum centro Pokémon ou cidade por perto, diferente dos jogos. O Monte Lu era uma das maiores e mais complexas cavernas da região de Kanto. Não foi totalmente explorada, então não havia luz por toda parte. Pessoas que viviam perto da caverna tinham colocado algumas luzes na entrada, mas não mais para dentro. Fiz algumas pesquisas sobre o novo lugar para onde estamos indo. Parece perigoso. O lugar não foi totalmente explorado. Dizem que Clefairy e Clefable governam aquele lugar. Passar por ele seria muito difícil. Clefairy e Clefable eram Pokémon hospitaleiros, mas levavam a sério a proteção de seu território. Um Clefable poderoso poderia ser um desafio. Eles não eram Pokémon fracos. Sim, seria. É por isso que pedi sua ajuda. Por que exatamente estamos indo lá? Perguntou Angela. Axel tinha feito muito pela família, e Angela queria mostrar seu apoio e gratidão. Então, ela concordou sem fazer perguntas. Estamos procurando uma pedra em particular lá. Acredito que ela pode ser muito valiosa. Há também uma lenda de que um meteorito caiu no local, transformando-o em uma caverna. Quero investigar. Acredito que isso pode deixar meus Pokémon mais fortes. Angela sabia que Axel não estava mentindo, mas também não estava contando toda a verdade. Ela era líder da família e experiente o suficiente para reconhecer tais coisas. No entanto, ela sabia quando não fazer perguntas, e esta era uma dessas vezes. A viagem de avião foi muito longa, levando 50 horas para chegar ao local remoto. O lugar era no meio do nada, coberto de florestas. Ao contrário dos jogos, a caverna não era conectada a cidades, com apenas uma entrada. A caverna parecia resistente e instável ao mesmo tempo, transmitindo uma atmosfera assustadora. Axel, você tem certeza sobre essa pedra? Perguntou Angela questionando suas decisões de vida. Angela, você viu o poder dos meus instintos, e eles nunca estão errados. Então sim, tenho certeza sobre essa pedra. Acredito que ela seja guardada por Clefable, e se cooperarmos, eles podem nos ajudar. Eles começaram a andar para dentro da caverna. Os primeiros metros foram fáceis, bem iluminados por várias luzes. Mas além disso, estava escuro como breu. Axel e Angela estavam preparados, usando um dispositivo de luz que Mark havia criado para iluminar os arredores. Um grupo de Golbat se dispersou quando acenderam a luz. Esses Pokémon sabiam que não estavam ali para mexer com eles. Os Pokémons têm instintos muito bons e sabiam que esses 2 humanos eram muito fortes. Axel e Angela continuaram suavemente, mas havia apenas um caminho. Algumas pedras bloqueavam o caminho, então eles tiveram que limpá-las. A caverna era enorme, e Axel esperava que a expedição levasse vários dias. Depois de caminhar por 1 hora, eles encontraram seu primeiro desafio, um Golbat de classificação Pseudo-Rei.